Angirunguera, Baixapapeimê, Tapenguareponaité, Coacovideupe, Arapenhinhamunguetaimita Guaranime. Vamos conversar um pouquinho em Guarani. Hoje surgiu para mim um tempinho livre aqui e eu vou fazer aqui esta live junto com vocês. Me falem aí se o áudio está saindo bem, se a música está atrapalhando. Como eu disse para vocês, às vezes vai ter alguns barulhos aqui de cachorro latindo e tudo mais. Mas hoje o nosso intuito é fazer uma aula super prática de Guarani. Para quem aí quer aprender o Guarani, a gente vai revisar todas as partes que já aprendemos. Se vocês tiverem dúvidas, vão fazendo perguntas, a live não vai ter hora para fechar. Vamos continuar com a live aqui tranquilamente. Daqui a pouco já começamos. Curta um pouquinho a nossa música. Nhanguarreque, lumitade, aí que, vamos falando aí como que está, já vamos começar. Agora já vamos iniciar, eu já vou passar para a tela normal, já vamos iniciar aqui. Pronto, já estamos aqui na nossa lousa digital, Maitei, Baixapapeimê, sejam bem-vindos a este ano, novo ano, 2024. Firme aqui com o nosso canal, que já é praticamente um dos maiores canais no YouTube, onde a gente vê falar sobre a língua Guarani todos os dias, algo que possa ser de aprendizado para nós. Vamos então recapitular muitas coisas que aprendemos. Vamos ver aqui primeiramente Maitei. Para quem não sabe, Maitei quer dizer saudações. Literalmente, saudações. Maitei se pronuncia desta forma, Maitei, saudações. Eu vou colocar depois aqui a tradução. Aí temos outra palavra que pode falar, por exemplo, aguidé, para quem não sabe, para quem é novo no canal e não conhece muitas palavras. Aguidé, neste caso, é agradecimento, obrigado. Aguidé ainda tem uma palavra que podemos falar, aguidé-VT, por exemplo. O que significa aguidé-VT? Para quem não sabe, aguidé-VT seria muito obrigado, seria a tradução na forma representativa. Na forma literal seria aguidé. Deixa eu só ver se o áudio está bem, se a música não está atrapalhando. Vou aumentar um pouquinho mais aqui só. Aguidé, neste caso, seria obrigado, aguidé, e aguidé-V seria mais. Esse V seria como se fosse mais obrigado, e VT seria, neste caso, apenas superlativos. Então, aguidé-VT, muito obrigado. Vamos, a gente vai montar frases aqui. Como eu disse, a live não vai ter hora para acabar. A gente vai fazer bastante coisas legais aqui ainda nesta live. Só quero que vocês me falem como que está o áudio e tudo mais. E vão dizendo de que lugar vocês são, qual que é a cidade de vocês, se vocês estão gostando da forma em que eu ensino a língua Guarani. Na verdade, a gente aprende junto, né? Porque eu também sou um eterno aprendiz, digamos assim. Agora vamos entender o mbaeixa. Por que é mbaeixa? Às vezes a gente fala e não sabe a definição da palavra. Então vamos lá, mbaeixapá. Mbaeixapá. O que significa mbaeixapá? Mbaeixapá, vamos entender aqui.
Mbae seria... Deixa eu só diminuir essa aqui. Mbae seria, neste caso, que. Mbae significa muita coisa. Dentro do contexto, Mbae vamos colocar como que. E Mbaexa, esse isha aqui do lado vem de como. Então, que e como pronunciaríamos como. Na verdade, seria que mais qual, na verdade, né? Então, que mais qual seria praticado como como. E Baeixapa, esse finalzinho aqui é apenas a partícula interrogativa. Mas Bae nós podemos usar como, vou colocar aqui a tradução ao lado para vocês entenderem. Vou só mudar o fundo desta para amarelo e vou mudar a letra para azul aqui. A gente vai entender as traduções. Bae pode ser coisa. Se eu falar, por exemplo, Peteim Bae. Peteim Bae quer dizer uma coisa. Ou pode ser algo, neste caso. Quando eu disser, por exemplo, vou mudar aqui embaixo aqui. Vou colocar aqui uma frase já para a gente começar com uma frase bem agressiva, né? Então vamos colocar assim. Haesen deve. Deixa eu só. Sou meio ruim para a escrita, tá? Peteim. Eu vou só mudar aqui o teclado para o teclado Guarani. Que vai me ajudar bastante. Peteim Bae. Desta forma. Opa, no Guarani ele muda o lado que é colocado o so. Então aqui, agora acertei. Eu montei essa frase aqui. Eu disse para vocês que em Bae pode ser coisa, pode ser algo, pode ser também pergunta, pode ser também que. Aí vai depender do contexto em que nós estamos falando sobre. Aqui, por exemplo, se eu passar para cá, eu falei esta frase aqui. Haesen deve peteim bae. Haesen deve, aqui, deixa eu só colocar aqui em cima. Haesen deve peteim bae. Então, a tradução seria: quero te dizer algo. Ou quero te contar algo. Vocês viram? Esse hae também nós podemos usar como dizer. Hae é pronome pessoal e também podemos usar como dizer. Deixa eu separar um pouquinho para ler aqui os comentários no chat. Estou feliz, estamos com 7 pessoas. Olha só, o nosso canal tem quase 14 mil pessoas e são 7 que estão separando o tempo que realmente querem estar aqui conosco assistindo a nossa aula, né? Então aqui falou, alguém cumprimentou, Parque do Zé Colmeia. Opa, atualmente moro em Bonito, Roger Chaves. A Maria Lina Viana também está com a gente, Luana Pontes. Temos bastante pessoas aqui participando junto com a gente. Bom, vamos lá, continuando aqui. E os cachorros estão felizes, parece que toda vez que eu vou fazer live eles começam a latir. Parece que combinam. Mas é assim mesmo, né? Bom, Haesen deve peteim bae. Haesen deve peteim bae quer dizer quero te dizer algo. Quero te falar algo também pode ser. Aqui a Priscila Borges. Rohechangaú. Rohechangaú PM ABI. Estou preparando aqui o cenário para a gente fazer live direta esse ano. Temos bastante novidades vindo aí esse ano para fortalecer o nosso canal de Guarani. Então vamos lá. Haesen deve peteim bae. Estávamos falando sobre isso. Que neste caso, este bae, peteim bae seria algo. Ou quero te dizer uma coisa também. Pode ser algo ou uma coisa. Peteim bae pode ser neste caso. Deixa eu colocar aqui. Pode ser também assim, ó. Depois eu corrijo aqui. Uma coisa. Como está no teclado Guarani, ele dificulta um pouco a digitação. Mas então aqui, vocês viram, Haesen deve peteim bae pode ser quero te dizer algo ou uma coisa. Agora vamos entender. Haese, quando eu digo haese, eu estou falando que eu quero dizer. Quero, esta partícula se se torna então a partícula de desejo. Mas tem também, vamos
entender isso aqui rapidinho, que é mais teórico, depois a gente já parte para a prática. Por exemplo, partícula C. Vamos ver por partículas. Só vou colocar aqui C. C desta forma. Essa partícula C, tudo que você tiver desejo, você vai usar C. Por exemplo, vamos colocar assim, caru. Vamos pegar o verbo caru, para a gente entender melhor aqui. Verbo caru. Caru. Aí vocês sabem que para conjugar a gente usa a primeira pessoa, que é com a letra A. Então eu vou completando aqui. Atrás do caru tem que colocar a letra A. Quando eu falo acaru, eu estou falando como ou almoço. E quando eu falo assim, eu quero comer, por exemplo, quero almoçar. Aí eu coloco apenas a partícula C no final. E aí fica acarucê. Essa palavra então significa, seria quero comer. Querer de desejo. Mentalizem isso, querer de desejo. Assim, eu já vou corrigir aqui. Querer de desejo, então ficaria acarucê. Eu vou jogar aqui para baixo para a gente ter mais espaço aqui. Tá meio bagunçado isso aqui, mas como é uma live para a gente aprender. Então vocês viram que aqui tem o C, que é uma partícula de querer. C, partícula de querer, acarucê. Quando eu falo acarucê, eu estou falando quero comer. Por exemplo, temos outro verbo aqui que é que. Aí, logicamente, tem algumas pessoas que já estão querendo dormir nesse horário, né? Então vamos lá, o verbo é que é dormir. Se eu colocar a letra A aqui, por exemplo, eu estou falando aqui. Aqui já eu falo eu durmo. Dormir, eu durmo. E aquecer, se eu colocar o C aqui no final, eu estou falando quero dormir. De desejo. Interessante, né? Agora vamos entender a outra partícula também de querer. Já vamos passar para frases. Se vocês quiserem que eu faça frases, traduza frases, vão mandando aí nos comentários, no chat, que eu vou respondendo aqui. Tem também essa aqui. Como se chama isso aqui? Este verbo potar. Eu vou jogar ele para cá. Por exemplo, este aquecer, então, eu vou colocar aqui embaixo, que quer dizer quero dormir. Quero, né? Eu vou colocar aqui a tradução. Quero dormir. Assim, quero dormir. Eu preciso treinar bastante a minha digitação. E aqui, esses dois eu vou deixar aqui, como eu já expliquei, né? Vou deixar eles aqui arrumadinho aqui. Então aqui eu tenho a carucê é quero comer. Vou colocar assim, quero comer. Ou quero almoçar, porque caru literalmente é almoçar. A palavra comer vem do u. É somente uma palavra u, mas para, por exemplo, falar, como posso dizer para vocês, para falar, conjugar ela, a gente tem uma regra que eu vou apresentar numa próxima live. Vamos falar um pouco de gramática. Vou voltar aqui um pouquinho para o chat para falar junto com vocês. Toiporiahu vereko. Toiporiahu vereko. É uma frase bem legal. Toiporiahu vereko seria Toiporiahu guereko, né? Guereko acho que é mais correto. Bom, depende muito da pronúncia. A Priscila Borges está com a gente e ela disse assim: Maiteiro Rishen Boehara Julioshe Rohechangau Rohechangau AVI. Esse Rohechangau, Priscila, tem que ter como que se diz? Um pulsô num gau. Vou escrever aqui para você. Rohechangau seria desta forma. Escreveu correto, só precisou o pulsor. Rohechangau, assim. Talvez também não tenha, né, esse pulsor no celular. De repente você está assistindo pelo celular, também não tenha, né? Mas só para ressaltar. Então, Rohechangau quer dizer saudades, né? Seria isso. Saudades de assistir aos seus vídeos, algo assim. Bom, agora temos aqui potar. Potar, então, neste caso, quer dizer querer. Literalmente, o querer. De querer algo físico. Vamos supor que os dois são querer, tá? C é um tipo de querer,
mas eu vou tentar explicar para vocês aqui como é. Esse se a gente usa para algo que não é palpável, por exemplo, de desejo. E esse outro aqui é algo palpável, por exemplo, eu quero, vamos supor que eu quero um... O que a gente pode querer? Um celular. Então, eu teria que fazer a frase assim. Eu vou deixar esse Rochangaú aqui embaixo. Subir isso aqui um pouquinho mais para cima. Diminuir isso aqui também. E se eu quiser um celular, por exemplo, então eu tenho que falar assim. Aipotá. PTI, né? PTI. Celular. Celular, vamos deixar celular mesmo, porque não tem um nome correto para celular em Guarani, né? Telefone celular. O telefone, eles fizeram uma tradução no Guarani Paraguai que chamamos de assim, buru. E aí temos aqui nhé. Deixa eu só como mudei o teclado, né? Então, nhé. Buru nhé. Então, neste caso, seria telefone. Esse Mburu vem de Momburu, que é longe. Deixa eu explicar aqui para vocês. Mburu provavelmente vem de Momburu, que é longe. E Nhê é falar. Então, falar longe seria praticamente a tradução disso aqui. O Roger Chaves falou aqui. Meu pai cresceu em Itacuru. Aprendeu Guarani desde criança. Admiro quem sabe falar esta língua tão linda. Que coincidência, né, Roger? Eu nasci em Itacuru, no hospital de Itacuru. Porque na época meus pais moravam na fronteira e eu fui nascer em Itacuru. Porém, não tenho documentação brasileira ainda. Mas enfim, nasci em Itacuru, muito bom. Conheço a cidade lá, muito legal, se fala muito Guarani. Muito obrigado por estar aqui junto com a gente. A Priscila falou, Shero Haihun de vídeo. No caso, Priscila, teria que colocar She Ahaihu de vídeo. Quando você fala Shero Haihu, você está falando eu te amo o vídeo, eu te amo seu vídeo. Você não está falando eu amo seu vídeo. Não sei se você conseguiu compreender aí. Então teria que colocar She Ahaihu. Você falar em primeira pessoa. Então quando você fala She Ahaihu, eu amo. Quando você fala Shero Haihu, você está falando para a pessoa que você ama ela e não que você ama o que ela faz. É a diferença que tem. Aprendo muito com suas classes. Muito obrigado pelas palavras. Aguidietaité está correto também. Aguidietaité seria bastante obrigado, né? Muitíssimo obrigado nessas expressões de frase. Então, voltando aqui para a nossa aula, a gente estava falando sobre potar, que é querer. Aí, quando a gente fala querer em potar, no verbo potar, seria algo físico, algo que a gente apalpa. Neste caso, o C seria algo sentimental. Não sei como explicar direito. Mas eu poderia falar assim, aipotá che celular ara, por exemplo. Eu quero um celular para mim. Tem pessoas que falam aipotacê, mas eu não sei se está correto, tá bom? Partindo para outra parte, essa aqui só foi a introdução, agora eu só vou copiar aqui para baixo, aí vocês vão aí falando algumas coisas. Vamos ver alguma coisa aqui que a gente pode usar no dia a dia. Por exemplo, vou colocar essa frase aqui. Moreho aí, né? Podemos colocar mo parejo. Sempre lembrar de colocar esta partícula pá. Eu vou até fazer um diálogo aqui para a gente compreender melhor. Vou colocar assim, Raupei. Tudo em minúsculo mesmo, Raupei. Mo parejo aí, né? Olha aqui a frase que eu coloquei. Raupei, mo parejo aí, né? Mo parejo aí, né? Vou falar bem devagarzinho para a gente entender. Raupei, mo parejo aí, né? Raupei. Esse o pei aqui está errado, tá? O pei tem que ser em cima do e o acento. Então, raupei, mo parejo aí, né? Fez uma pergunta. Quem se anima em responder aqui o que foi perguntado aqui pelos chats para me ver se vocês estão compreendendo um pouco ou não. Che anhece
Aqui também, Priscila, você mandou uma frase escrita assim, xenhe-ese, tem que falar xe-anye-ese, sempre colocar o a antes do, como se chama ali, antes do verbo. Então, xe-anye-ese seria eu quero falar, quero aprender. Aprender é uma frase também que a gente usa, eu vou colocar aqui do lado. Aprender seria nhemo marandu, então seria a... Bem complicado esse aqui. Anhemomarandu. Anhemomarandu se. Já vou explicar para vocês. Isso aqui seria quero estudar. Marandu seria tipo algo que você possa recordar. Tipo assim, algo que você aprenda. Algo assim, aprender, né? Momarandu é fazer aprender. E Nhemomarandu é, na verdade, Momarandu aqui é aprender-se. E Nhemomarandu é fazer aprender. Então, eu quero fazer aprender. Ou eu quero aprender. Olha que interessante. Seria, a tradução literal seria eu quero fazer aprender-me. Olha só que como muda, né? Mas é assim. Então, Anhemomarandu se, neste caso... Se você colocasse ali xe-anye-ese, está correto. Aí você estava falando, eu quero falar ou quero aprender a falar, né? Eu quero falar essa língua, por exemplo, xe-anye-ese p-a-p. Mas aqui quando eu falo assim, eu quero aprender isto, xe-anye-marandu-se p-a-p, teria que falar. Bom, vamos ver então a tradução deste aqui, que é Haupei. Aqui teria até que ter uma vírgula, aqui já é um diálogo, tá, gente? Haupei Mo parejoaina é a frase que foi falada, né? Então seria mais ou menos desta forma. E aí? Acho que é assim, o pessoal escreve assim no celular. Não sei se está correto, depois vocês me corrijam. Para onde? Para onde, né? Para onde você está indo? E aí, para onde você está indo? Seria mais ou menos nesse sentido. Deixa eu só colocar aqui a ponto de interrogação no teclado Guarani, ele fica um pouquinho mais complicado. Eu vou colocar isso aqui em azul, assim fica melhor. Então já temos um diálogo aqui bem legal para aprender as palavras. Eu vou explicando e vamos passando. Xanhemomarandu-se, quero aprender corretamente. Olá. Onde tu vai? Algo assim. Isso mesmo. Olá, onde tu vai? Haupei seria e aí, né? Esse Haupei seria como se fosse e aí, para onde você está indo? Ou e aí, como estão as coisas? Por exemplo, a gente sempre usa Haupei, né? Bom, vocês viram aqui que aprendemos então isso aqui. Haupei é uma forma de expressão guarani. Esse upei seria aí depois, né? Provavelmente seria desta forma. Este ha ele representa a conjunção e o pei é depois. E depois, para onde você está indo, né? Para onde você está indo? Moon quer dizer onde. E a partícula pa é a partícula de interrogação aqui. Moopa. Quando eu falo moopa, onde? Estou perguntando onde, de localização. Moopa. E reho é você está indo. Reho, você vai. Você vai. Esse aina é como se fosse estar indo, algo assim de estar ali, é um complemento que a gente vai aprender mais para frente com a gramática. Vamos ver outra frase que ele vai responder. Vou colocar assim, a rata vou colocar che médico, vamos colocar que ele vai para o médico, che médico rendape. Esse médico seria, vamos colocar num Guarani assim, porranohara. Porrano. Às vezes eu tenho que também pensar para poder escrever. Porranohara. Esse porranohara, eu vou explicar para vocês aqui. Então, ele escreveu assim, a rata she porranohara rendape. A rata she porranohara rendape. Às vezes, pessoal, vai aparecer para vocês... assim, como se diz, vai aparecer anúncio no meio das lives. Eu não consegui retirar esses anúncios, né?
porque daí a live gera uma pequena receita, né, por estar fazendo a live, para a gente também manter aqui o canal. E falando nisso, se alguém de vocês quiserem contribuir com a gente, eu vou deixar aqui embaixo o meu Pix passando, se alguém tiver sentir de contribuir. O meu Pix é esse aqui. Vou escrever ele aqui, aí se vocês quiserem copiar, o pouquinho que vocês contribuírem, nem que for R$1, vocês contribuam com a gente aí se puderem, né? Eu vou ficar contente e vai também ajudar a causa do canal aqui. Deixa eu só colocar em teclado português para poder colocar o Pix aqui. E como eu disse para vocês, de vez em quando vai aparecer assim um anúncio aqui na live, os anúncios, né, que são tipo os anúncios que aparecem intermediário. E isso aí gera um pouquinho de receita pra gente por estar fazendo a live, porque o canal é monetizado, obviamente. Mas se vocês quiserem contribuir, esse é o Pix que vocês podem estar contribuindo. Eu coloquei de forma de e-mail. E quero relatar também que eu perdi aquele número que eu tinha de celular. Ele foi hackeado, eu tive um problema sério de hackeamento, foi hackeado o número de celular, tudo mais, eu perdi e eu não tenho mais acesso ao nosso grupo de Guarani. Eu vou acabar criando um novo grupo onde faremos algo e aquele grupo pode se manter também. Depois eu vou entrar nele através do link, mas vou criar um outro grupo com objetivos diferentes aqui também no canal. Como disse, se vocês quiserem contribuir com a gente, aqui está o Pix. Mesmo que for 20 centavos, 50 centavos, o que vocês sentirem vai nos ajudar muito. Beleza, pessoal? Vamos lá então. A Hata Shepohanohara Rendape. Esse aqui eu vou deixar menorzinho aqui agora, porque ele já... Vou deixar bem assim. Se alguém ver, quiser, é só pegar isso aqui e contribuir com a gente. A Hata Shepohanohara Rendape. O que quer dizer a Hata Shepohanohara Rendape? Alguém se anima aí em responder? É que eu já tinha dado a dica antes, né? Então a Hata seria vou ou estou indo. Vou colocar assim, estou indo ao meu médico. Essa seria a tradução de a Hata Shepohanohara Rendape. Só vou voltar aqui novamente ao teclado em Guarani para continuar. Bom, vamos compreender aqui rapidinho, para vocês entenderem por que Pohanohara é médico. Vamos lá então, aqui, porra, quando eu falar porra desta forma, com a, teria que ser assim mesmo. Porra quer dizer remédio, anotem aí, porra é remédio. Porrano é curar. Porrano, curar. Porra, remédio e porrano, curar. E hara é o que faz. Então, tipo, mbo e hara. Mbo é ensinar e hara o que ensina. Então, porrano é remédio. E hara é o que faz. Ou seja, porrano é curar e hara é o que faz curar. Então, seria o médico, teoricamente, numa tradução literal, que a gente pode dizer, né? Seria então assim, Pohanohara. A Priscila pediu para enviar aqui o Pix para copiar e colar. Deixa eu tentar fazer isso rapidinho aqui junto com vocês. Então vocês viram que aqui Pohano é curar e Pohanohara é o que cura. Então neste caso seria o médico. Então nós aprendemos aqui 3 frases em uma só. Olha que interessante. Porra, anotem aí. Porra, remédio. Porrano, curar. E Pohanohara, o que cura, ou o médico. E esse rendape vem de tendá, que quer dizer até ele, no lugar dele. Tipo, seria essa a tradução. Se fosse traduzir isso aqui ao pé da letra, seria eu vou ir no lugar do meu curador, ou do meu curador, seria curador mesmo, curandeiro, curador, algo assim. Deixa eu só fazer aqui o Pix, copia e cola, né? E aí, vou mandar para vocês. Se vocês puderem nos ajudar nessa parte, seria muito interessante. Vou tentar até
Eu vou mandar copia e cola que é mais fácil mesmo. Mas vamos vendo aqui que interessante que estamos aprendendo. Pohanohara Rendape, falamos aonde o médico está, né? Só abrindo aqui, daqui a pouco eu já mando aqui nos chats para vocês. A minha internet acaba ficando lenta por causa da live. Aqui eu vou deixar aqui em cima. E vou jogar aqui assim. Deixa eu puxar isso aqui um pouquinho mais para baixo só. O tamanho da letra tá legal para vocês. Às vezes eu prefiro colocar letras bem grandes para que possamos ver bem aqui na tela, né? Bom, deixa eu ver aqui. Já vamos continuar, já vamos tomar. Em seguida já vamos continuar aqui. Aí a pessoa pode responder, por exemplo, ou seja, fazer outra pergunta para ela, né? Que neste caso seria... Vou colocar assim. Epa, Ojihumi. Ojihumi deve shira'a. No Guarani Paraguai a gente fala muito shira'a. Shira'a é uma forma de expressão que seria como se fosse meu caro, ou como se fosse tipo, por exemplo, cara. Digamos assim. Epa, Ojihumi deve shira'a. Epa, Ojihumi deve shira'a. Quer dizer... O que acontece contigo? O que está acontecendo com você, cara? O que está acontecendo com você, meu amigo? Seria assistir a aqui, seria como se fosse amigo, ou cara, ou algo assim do estilo de uma força de expressão que a gente usa. Então, todas as vezes que você falar assim, shira'a, você está falando meu amigo, meu caro. Tipo, tem lugares aqui no Brasil que fala brother, né? Então são todas essas forças de expressões que a gente pode ter para, por exemplo, fazer essa, digamos assim, forma de expressão. Perfeito, gente? Então vou colocar aqui a tradução desta frase. Em seguida, já mando o Pix lá, copia e cola para vocês aí nos comentários. Aí quem fizer, manda um oi que eu vou falar o nome aqui para dizer quem está realmente também apoiando o canal aqui de alguma forma. Só não estou conseguindo fazer aqui, daqui a pouco eu já faço e já mando para vocês, tá bom? Bom, vamos lá então. Fazer a tradução disso aqui que eu ia fazer, né? O que você tem, amigo? Vou colocar assim essa tradução. O que você tem, amigo? O que você tem, meu irmão? Pode ser também meu irmão, né? Tem forças de expressões assim também que falam, né? Meu irmão. Então seria mais ou menos nesse sentido que a gente pode estar falando, por exemplo, para alguém de uma forma assim que a gente possa estar falando corretamente em Guarani, né? O que você tem, amigo? O que acontece com você? Neste caso, a tradução correta seria o que acontece. O que está acontecendo? O que está pegando? Tem pessoas que falam que está pegando, né? É engraçado, né? As formas de expressões que temos em português e tudo mais, né? Só um momentinho aqui, gente. Eu vou tentar já mandar aqui o Pix para vocês. E a gente já retoma aqui a nossa gravação. Enquanto isso, vocês vão lendo e tentando perguntar alguma coisa que vocês queiram. Eu vou tirar um tempinho também para responder o chat. Só um momentinho, então. Enquanto isso, eu vou deixar a música passando e vou lendo o chat de vocês, tá bom?
voltando aqui, eu já mandei aqui nos chats o código para vocês do Pix para copiar e colar. Quem quiser é só entrar nesse aí e especificar o valor e manda uma mensagem aqui. Eu vou ver aqui também, que ainda vou mencionar aqui no canal quem contribuiu e tudo mais. Bom, vamos ler aqui então os chats que perguntaram aqui. Deixa eu ver quem que mandou chats agora. Olá, professor. Wellington da Cruz perguntou. Olá, professor. Por favor, como se escreve e se fala Deus te abençoe? Opa, vamos lá ver como se escreve e se fala Deus te abençoe. Então vamos aqui. Até aqui a gente já aprendeu essa parte. Vamos só ler para até chegar ao Wellington que fez a pergunta. Então aqui fala assim. Haupei moopa reho aina. Haupei moopa reho aina. Ahata shepohanohara rendape. Tenta sempre usar esta forma de ataque nas palavras. Por exemplo, ahata, she, pohanohara, rendape. Sempre falar com a boca mais aberta e tentar sempre pesar as palavras, porque o Guarani tem disso para você poder, também se expressar bem. Pensar um pouco mais em Guarani que no português, no caso nosso, né? Então aqui, por exemplo, quando eu for falar mbaepa, eu não posso falar mbaepa. Tem pessoas que falam imbaepa, está errado. Tentem falar mbaepa. Podem falar com força mesmo e depois com o tempo vocês vão moldando para poder, assim, desta forma, pegar a pronúncia. Mbaepa ojehumi ndeve shiraa. Mbaepa ojehumi, ojehu. Esse ru aqui é como se fosse o ru de rua. Ojehumi ndeve shiraa. E aqui temos as traduções para essas frases. Agora vamos para o que o Wellington perguntou, que é como se fala, né? Ele pediu, por favor, para mim fazer isso e vamos fazer aqui. Lembrando que eu tenho alguns vídeos que já falam sobre isso, tá? Então aqui, por exemplo, vamos lá para Deus. Deus na mitologia guarani é Tupã. Assim, Tupã. Vou colocar corretamente aqui. Deus é Tupã. Também usamos para os católicos na época traduziram como Nyandejara. Assim, Nyandejara. Eu coloquei de novo o N junto aqui. O teclado guarani é meio confuso, tá, gente? Nyandejara. Vou deixar bem grande aqui. Tupã, neste caso, seria a palavra Deus. Como no inglês nós temos, por exemplo, o nome de Deus em inglês não é Deus, é uma outra palavra. Em espanhol é Dios e por aí vai, né? Então, em Guarani nós temos Tupã, que representaria Deus. Na mitologia guarani, ele é um ser também divino. E aí temos Nyandejara, Tupã Nyandejara. Quando eu falo Tupã Nyandejara, eu estou falando Deus Nosso Senhor. Nyande aqui quer dizer nosso e Jara é dono, literalmente dono. Então, quando eu falo Nyandejara, seria nosso dono, mas neste caso seria nosso Senhor. Eu posso usar essas duas e deixa eu só colocar aqui também para a gente montar o contexto de benção, né? Benção, então seria Tovassá. Tovassá é benção. Esta palavra é triforme. Aí vocês já vão aprender como montar corretamente quando quer falar Deus abençoe. Então, se eu for falar Deus te abençoe, desta forma, estou falando bem de forma sulista, né? Deus te abençoe, seria Nyandejara. Posso falar Tupã Nyandejara? Primeiro eu vou colocar da forma mais correta. Deixa eu só colocar assim mesmo, Nyandejara. Tá. Nderovassa. Assim. Nyandejara tanderovassa. Nyandejara tanderovassa quer dizer que Deus te abençoe. Só puxar aqui um pouquinho. Aí agora eu quero explicar aqui para vocês, né, para nós aqui. Nyandejara, reparem que Nyandejara é Deus, nosso Senhor. Tanderovassa. Que te abençoe, seria como se fosse que. Tanderovassa, que te abençoe. Rovassá vem de Tovassá. Mas por que aqui está Rovassá?
e não tá tovassá. Já vou explicar. Em inglês, por exemplo, quando a gente vai falar uma palavra, por exemplo, vai falar lá qualquer palavra que não esteja conjugada, eles colocam o to na frente, to na frente, né? Tipo to speak, por exemplo, falar. Quando você for conjugar, você não coloca mais o to, né? Tipo assim, para fazer a conjugação. Neste caso, no Guarani, nós temos uma palavra, esta palavra aqui, que é tovassá, que originalmente é bênção, ela é uma palavra que a gente chama de triforme ou genérica. Então, o que acontece? Quando eu for falar em primeira e segunda pessoa, ela se torna rovassá. E como que é a primeira e segunda pessoa? Eu estou falando aqui, por exemplo, Nhandejara, se eu falasse assim, aqui já está a sua resposta, viu, Wellington? Já está aqui, Nhandejara Tanderovassá quer dizer Deus te abençoe. Posso usar também Tupã Nhandejara Tanderovassá, que não estaria correto, ainda estaria reforçando mais, quer dizer que Deus nosso Senhor te abençoe, ok? Aí no caso aqui, se eu falasse assim, Nhandejara Xerovassá, por exemplo, Xerovassá, Tacherovassá, posso falar também Tacherovassá, então eu falaria assim, que Deus me abençoe. Por exemplo, quero fazer algo, que Deus me abençoe nisso, por exemplo, Nhandejara Tacherovassá, se eu fosse falar nisso, eu já vou até colocar aqui, colocaria assim, Coape. Nhandejara Tacherovassá Coape. Ou posso colocar melhor, vai ficar melhor, Comba Epe. Deixa eu só colocar corretamente aqui. Então já nasceu aqui mais uma frase legal, né? Quando eu falo aqui, Nhandejara Tacherovassá Comba EP, eu vou esticar aqui que ele vai... Vai ser de volta aqui. O ruim às vezes é de ficar esticando isso aqui, mas é que eu quero fazer bem grande para vocês lerem melhor, né? Para poder ter a melhor leitura. Quando eu falo, por exemplo, Comba EP, olha só que frase interessante que a gente montou aqui agora. Nhandejara Tanderovassá Comba EP. O que eu estou dizendo aqui? Nhandejara Tacherovassá Comba EP, né? Que Deus me abençoe neste negócio, por exemplo. Que Deus me abençoe nesse sonho, nessa intenção, neste algo que eu estou me propondo a fazer. Que Deus esteja comigo, não somente benção, mas eu posso dizer assim, que Deus esteja nesse negócio, por exemplo. Nhandejara Tacherovassá Comba EP. Que Deus esteja comigo neste negócio. Então, por isso, Erovassá. E se eu fosse falar em terceira pessoa, por exemplo, que Deus abençoe eles. Como que eu falaria? Que Deus abençoe ela. Vou colocar assim, que Deus abençoe ela. Então, eu teria que falar assim, Nhandejara to rovassá e chupé. Nhandejara to rovassá e chupé, que Deus abençoe ele ou ela. E se eu quisesse falar eles, eu colocaria apenas aqui quera, que é o plural. E chupequera. Então, eu estou falando Nhandejara Torrovassá e Chupé, se eu falasse só até Chupé, a ele ou a ela. Que Deus abençoe a ele ou a ela. E quando eu falo Chupequera, a eles ou a elas. E aí, por exemplo, se eu for falar a nós, seria Arovassá. Reparem que ele só vai mudar o R, a palavra original é T, né? Então, aqui, para a primeira e segunda pessoa, ele usa esta frase aqui, esta letra R, e para a terceira pessoa ele usa a letra H. Somente isso. Conseguiu compreender, senhor Wellington? Acho que é Wellington que perguntou, deixa eu ver aqui. Tupã Nhandejara Tacherovassá Nhemomarandu Guaranime. É bem correto mesmo, Rovassá. Você pode falar Anhemomarandu Ranhua, porque quando você fala assim Anhemomarandu Ranhua, para que eu possa aprender o Guarani, né? Então, Tupã Nhandejara Tacherovassá Anhemomarandu Ranhua, só colocar o Ranhua Guaranime. Então, aí você já está falando que você está pedindo para Deus te abençoar, para você como fala, ter um bom aprendizado em Guarani. E vamos seguindo, já vamos tocar mais aqui. Vamos fazendo mais coisas aqui. E eu acabei de mandar aqui para vocês, aqui no chats, o link
do Pix, copia e cola. Aí vocês pegam, se quiserem contribuir, né? Pegam esse Pix e somente faz o código, esse código que está aqui, e copia e cola. E já pode colocar o valor que você queira contribuir com a gente, que vai ser muito bem-vindo, tá bom, pessoal? O que vocês estão achando da aula? Já temos, nossa, 16 curtidas, 9 pessoas aqui junto com a gente, muito legal. Me falem aí se tá legal, se vocês querem que eu faça mais algumas formas de frases. Vamos conhecer algumas palavras agora em Guarani, várias palavras, na verdade, em Guarani. Vamos lá, palavras novas. Hanwha, por exemplo, que nem eu acabei de falar para a Priscila. Hanwha seria para. Eu vou colocar aqui do lado com a letra em outra cor para ficar legal para a gente. É a tradução, tá? A tradução sempre vai estar do lado. Esse aqui, então, eu vou colocar a letra azul, somente assim, só. Letra azul. Que seria, então, para. Hanwha é para. Acho que não ficou muito legal, não, essa letra azul. Deixa eu mudar para outra cor. Para ficar bem visível, né? Então, acho que amarelo ficou melhor. Hanwha é para. Outra palavra legal. Vamos colocar aqui potim. Potim é o quê? Quem se anima a dizer o que é potim? Potim. Colocar outra palavra aqui. Enquanto isso, daqui a pouco eu já volto com a tradução. Se vocês souberem, vão colocando aí para ver se está correto. Temos também essa palavra aqui, acho que vocês ainda não sabem. Isso aqui é muito engraçado. Diaré. Diaré. Outra palavra. Né. Né, eu acho que muitas pessoas já sabem o que é né. Palavra né. Deixa eu ver uma outra palavra aqui. Bom, se vocês não conseguiram ainda ver, a Priscila perguntou aqui. Deixa eu só responder aqui os comentários, porque é interessante quando comenta, é muito gostoso ver os comentários que as pessoas, que vocês estão interagindo com a gente. Wellington respondeu: muito obrigado, professor. Fui ao Paraguai por Mocón vezes. Você pode, Wellington, colocar esse Mocón vezes, Mocón de Upe. Vou escrever aqui para você. Vou traduzir o que você escreveu aí, para ficar bem legal. Aí você já tem também, quando você quiser falar para alguém, você pode usar essa frase. Você falou assim: fui ao Paraguai por 2 vezes e fiquei encantado com esse idioma lindo. Che, pode colocar assim: a rama Paraguaipe. Mocón de Upe. Mocón de Upe. Ha Sheroru Aputá. Ha Sheroru. Eu estou tentando traduzir aqui mais plausível possível, né? Ha Sheroru Aputá. Guarani Nheere, por exemplo. Guarani. Então seria Nheere, assim. Vou deixar ela assim mesmo, grande aqui, que daí você consegue copiar também. Xerrama Paraguai Pemocón de Upe. Xerrama Paraguai. Posso colocar aqui Paraguai Gotuo. Gotuo. Paraguai Gotuo. Paraguai Gotuo. Então posso inclusive mandar isso aqui. Xerrama quer dizer eu já fui. Paraguai Gotuo. Ao lado do Paraguai seria para o Paraguai. Mocón de Upe, em 2 vezes. Esse de seria, olhem só que interessante, de é de novo. Então, 2 vezes seria 2 em 2 novamente, em 2 ocasiões. Hashiroru aputá guarani ere. E fiquei feliz ou encantado com o idioma guarani.
Eduardo Carlos, boa noite, sou fã do seu trabalho. Graças a Guidi Eduardo Carlos, Reimere Ape, você é o melhor professor de Guarani. Opa, fico muito feliz ouvindo isso. Todos os dias eu tento fazer algo novo aqui pra gente. Confesso que às vezes é bem complexo, né? A gente estar elaborando as aulas, tudo mais, mas o meu intuito é sempre de trazer aqui algo novo para que vocês consigam, assim, de alguma forma aprender a língua guarani com a gente, né? Esse aqui eu fiz especificamente para o Wellington, que ele falou. Fui ao Paraguai por 2 vezes, então eu traduzi aqui para você o que você quis dizer, tá bom, Wellington? E aqui, o que que vocês... Eu vou apagar esse aqui, então. Aqui, Hanwan é para. Alguém se anima a dizer o que é potim? Eu vou mudar, inclusive, este fundo aqui para azul e vou deixar a letra em branco, fica melhor. O fundo para azul e a letra em branco. Vamos lá, alguém sabe o que é potim? 2, 3, 4, 5, 3 segundos. Potim quer dizer limpo. Pode ser também potável. Potável e pode ser também puro. Sem mancha. Tudo isso é potim. Se eu falar, por exemplo, u potim, u é água. Deixa eu colocar aqui embaixo u também, acho que vai caber aqui do lado. Deixa eu ver se cabe aqui. Vou colocar aqui mesmo, depois a gente organiza. Então, u potim. Se eu colocar, por exemplo, vou colocar aqui em cima u. Então, neste caso, u é água. Deixa eu só organizar isso aqui melhor. Parece que está muito grande a letra aqui. Não sei o que está acontecendo com esse quadro. Porque a letra está assim. Bom. Puxar esse quadro aqui e tentar colocar aqui a letra U. Ficou assim mesmo. Não sei porquê, mas é isso. Então tá bom assim, né? U. Neste caso, U é água. Tá, gente? U é o elemento água. Acho que é elemento que fala, né? Água. Se eu quisesse falar, por exemplo, água potável, água boa, falaria U potim. U potim, água potável. Muito bem, o que é QA? QA. Alguém sabe o que é QA? QA? Deixa eu copiar aqui do lado. QA neste caso é sujo. Sujo. QA é literalmente sujo. Diaré. O que é diaré? Diaré é engraçado, hein? Sabe quando a gente vê uma pessoa que está suja, que não gosta de tomar banho às vezes, está cheia de mancha no pescoço, não lava bem, então seria encardido. Uma pessoa encardido é engraçado, né? Encardido, mas diaré também vem de sujo. Então, encardido aqui, acho que é assim que escreve. Se não for, vocês falam. Foi hilário essa resposta aqui. E agora, né? Quem sabe o que é né? Né. Né é fedido. Literalmente fedido. Tá? Então, se eu falar assim, por exemplo, iné, quer dizer está fedido. Está cheirando mal, fedido, iné. Como que está o áudio? Eu acredito que o áudio esteja bem. Vou dar uma pitadinha de música aqui no nosso áudio, bem levinho, só para ter um fundo musical aqui, né? Tá muito legal, né? Então, né é fedido. Aí vocês viram que então potim quer dizer limpo, potável, puro. Eu vou deixar só limpo aqui pra gente ter mais espaço aqui. Aí eu coloquei aqui que é água. Vamos colocar uma outra palavra legal aqui que a gente pode estar usando no dia a dia também. O que pode ser que a gente usa no dia a dia? A cané quer dizer cabeça ruim. A Priscila mandou aqui a cané, muito legal. A cané é cabeça ruim. Opa, temos aqui também o Ivonei, tem uma reponaite, Ivonei, uma Ramon, Ramoite Xerogape. Olha que interessante. Acabei de chegar em casa e já está vendo Aguedie Ivonei. Bom, temos aqui então outra palavra que podemos usar. Qual que seria, por exemplo? Deixa eu ver aqui uma frase que eu posso usar que é interessante.
Como que eu posso usar uma frase aqui agora? Deixa eu pensar, me ajude a pensar aí em algumas frases legais. Sapatuné. Olha, você fez algo legal que eu vou colocar aqui. Esse aqui é interessante. Puné. Alguém sabe o que é puné? Puné dessa forma, puné é o famoso chulé. Se eu falar para a pessoa, né, puné, eu estou falando, você está com chulé. Chulé é puné. E a cané, por exemplo, é uma pessoa que... É até chato falar isso, né? Mas a cané é a pessoa que não consegue aprender. A cané, assim, deixa eu colocar aqui o... A cané. O que é então? A cané é alguém que tem a cabeça ruim, ou seja, dificuldade de aprender, ou às vezes também, o que pode ser? A cané também pode ser uma pessoa que não presta atenção nas coisas, é uma pessoa desorientada, assim, não consegue prestar atenção em nada e, sabe, essas coisas assim, seria também a cané. Deixa eu tirar o chulé daqui. Eu vou colocar aqui, ó, a cané literalmente seria burro, tá? A palavra original seria burro, uma pessoa... É que a gente não pode estar falando isso, mas aqui, para termos de aprendizado, a gente coloca, né? A cané, nesse caso, seria burro, né? Uma pessoa que... Coitado do animal burro, né? Não tem nada a ver com isso, mas tudo bem. A cané. Deixa eu ver uma outra frase que pode ser aqui também. Comida. Alguém sabe como é que é comida em Guarani? Comida em Guarani, tembiú. Tembiú e também tem comida, literalmente, já é a parte do almoço, né? Também tem essa frase aqui, ó, que é... Frase não, palavra, né? Riupü. Riupü também quer dizer algo de comer. Riupü, neste caso, seria como se fosse comestível, algo que se coma. Riupü. Então temos aqui, vamos passar por elas novamente. A nossa live vai durar bastante, viu, gente? Se vocês quiserem ficar aí, fiquem à vontade, perguntem. Se puderem compartilhar com mais pessoas no link do WhatsApp de vocês, vamos lotar isso aqui de gente. Manda para os amigos de vocês aí o link pelo WhatsApp para encher aqui a nossa live e a gente falar bastante sobre o Guarani. Vamos ver alguns nomes de animais também em Guarani. Vamos ver bastante coisas legais aqui. Vamos lá então. Tembiú é comida. Riupü é coisas de comer. Riupü seria coisas de comer, ok? Deixa eu trazer aqui para trás para caber aqui. Então, riupü, coisas de comer. Coisas de comer. Assim, deixa eu só deixar um pouquinho maior aqui para poder caber tudo aqui. Puxar um pouquinho para cá. Acho que está dentro da nossa tela desta forma. Como eu falei para vocês, compartilhem aí a nossa live com as pessoas. Talvez a pessoa nem sabe que a gente faz Guarani, muitas pessoas não sabem. E aqui vocês estando com a gente pode compartilhar com mais pessoas e possa se interessar também. Vamos lá então. Hanguan, essa palavra se pronuncia assim. Hanguan. Olhem só, direto pelo nariz. Hanguan. Para. Potim, limpo. Que-a, sujo. Jaré. Se eu falar ijaré, está sujo, de não tomar banho. Esse jaré vem literalmente de sujo sem tomar banho. Uma pessoa que está suja, por exemplo, a pessoa trabalhou na roça, está suja de terra, ou a pessoa trabalhou de servente, de ajudante de pedreiro, por exemplo, está suja de cimento ou de tinta. Tudo que for sujo no quesito de pessoa suja em forma de asseio pessoal, digamos assim, de aré. Venha isso. Né é fedido. Por exemplo, se for falar mau hálito, como que eu falaria mau hálito? Acho que cabe aqui ainda uma palavrinha aqui. Aí vocês vão aprender, por exemplo, mau hálito. Como que seria? Olhem só, juru é boca. Juru, boca. Se eu falar boca e associar o né, que é fedido, vai ficar boca fedida, né? Aí, neste caso, olha só, até é hilário falar isso, né? Mas é o aprendizado, né? Então, se eu falar, por exemplo, juruné quer dizer
mau hálito. Juruné, mau hálito. E se eu ainda associar juru ao que há? Juru ao que há seria... juru que há. E o que é juru que há? Juru que há seria uma pessoa que fala palavrão, né? Seria palavrão. Juru que há, palavrão, boca suja, bocuda, né? Aquela pessoa bocuda, digamos assim. Bocudo, bocuda, que fala palavrões, né? Então seria juru que há. Aí jurupotim, por exemplo, já seria boca limpa, boca pura, algo assim. Mas jurupotim é algo que não é usual, não é? Então vimos aqui então juru, que quer dizer boca, uma parte que aprendemos também. Muito legal. Alguém sabe como se fala dedo em Guarani? Dedo? Alguém sabe me escrever aqui no chat como se diz dedo? Dedo da mão e dedo do pé? Diferenciar essas duas, como se diz? Eu vou colocar aqui que mão em Guarani é, acho que muitos sabem, né? Pó. Mão é pó. E pó em português é outra coisa, né? Mão é pó. E pé é... Como é que é pé em Guarani? Alguém sabe? Pé é pu. Bom, agora vamos ver se alguém sabe o que quer dizer dedo e dedo da mão e dedo do pé. Como que se diz em Guarani? Alguém se anima? Como que é dedo em Guarani? Alguém sabe? Na verdade, p é Priscila, não t. T é urina. Até vou colocar aqui t. Alguém sabe o que é t? T literalmente em Guarani é urina. T é o mijo, urina, né? Bom, pó. Temos pó que é mão. Deixa eu colocar aqui do lado a tradução para ficar, para quem estiver assistindo, está traduzidinho pra gente, né? Então temos aqui mão. Mão, assim, mão é pó. P. Sempre pronuncia esse U, gente. U. Sempre treine isso aí. P. Então, neste caso é pé. Acho que se escreve assim, né? Pé. P aqui é urina. Pode ser xixi, né? Mas ele só tem esse nome genérico. Para conjugar, a gente tem que, por exemplo, colocar outra forma. Aqui o Ivonei respondeu pra gente o que é dedo da mão, tá? Eu já vou colocar aqui também. Ele respondeu nos chats aqui, dedo da mão. Então, tu seria urina. Acho que é urina que se escreve. Se não for, vocês me corrijam. Bom, vamos lá então. Dedo é qua. Dedo da mão é qua. E do pé? Esse aqui seria o dedo da mão. Referente à mão, tá? Do pé seria... É muito hilário falar o dedo do pé, tá, gente? Dedo do pé seria puçã. E é tipo uma referência muito engraçada, né? Tipo, porque san literalmente significa... como que fala quando a gente pega alguém pela... pra guiar, tipo, você amarra uma corda no cavalo e leva ele. Isso seria san. San seria alguém que te conduz pelo cabresto, algo assim. É muito engraçado, né? Então, san é algo que sai de você, por exemplo, que você que está ligado a você de alguma forma. Isto é san. Por exemplo, jaguar e san, tipo, o cachorro está com a coleira e da coleira sai aquele que o guia segura. Tipo, isso seria um san, né? San seria tudo isso. Por exemplo, se eu for falar assim, cavadil san, por exemplo, é a corda que amarra o cavalo. Se eu for falar, por exemplo, outras coisas de san, já seria essa que estamos vendo aqui, no caso, puçã, que seria o dedo. Então seria uma coleira do pé, digamos assim, uma corda amarrada ao pé, por exemplo. Isso seria puçã. Quan é dedo da mão. O Ivonei respondeu, quan é dedo da mão. Corda seria san, isso mesmo. Seria como se fosse isso. Então, puçã é dedo do pé. Agora, unha. Alguém sabe como se diz unha? Então, deixa eu colocar aqui dedo. Vou colocar assim, dedo, mão. E aqui embaixo eu vou colocar dedo pé.
para diferenciarmos essas palavras, digamos assim. Dedo do pé. Vou colocar dedo do pé assim só para deixar mais espaço aqui para a gente conversar mais em Guarani. Vamos ver então aqui unha. Como que se diz unha? Alguém sabe? Unha da mão, vamos lá. Unha da mão seria puapé. Opa, coloquei errado aqui, então teria que ser aqui, ó. Puapé. Assim, unha da mão, puapé. Unha da mão, puapé. E unha do pé seria puçapé. Interessante, né? Puçapé. Em Guarani nós temos essas pegadinhas, né? Então, unha da mão, puapé, puapé. Unha da mão e unha do pé, puçapé. Unha da mão, puapé e unha do pé, puçapé. 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 Desta forma. Alguém sabe como é ouvido em Guarani? Ouvido? Então, vamos ver aqui então. Ouvido é apuçá. Apuçá, então neste caso é ouvido. Ouvido. E orelha? Porque para ter ouvido tem que ter a orelha também, não é? Como que é a orelha em Guarani? Alguém sabe? Nambi. Nambi, então, é orelha. Interessante, né? Nambi, orelha. Ouvido, apuçá. E se eu quiser falar que ele é surdo? Como que eu falaria que ele é surdo? Alguém sabe dizer que é surdo? Como que eu falaria, por exemplo, surdo em Guarani? Ele é surdo. Surdo e mudo. Vamos ver os dois. Surdo e depois mudo. Surdo em Guarani seria, neste caso, apuçapé. Apuçapé aqui é surdo. Acho que é surdo, né? Em espanhol é sordo, isso mesmo, surdo. O que não ouve, então seria surdo. E o mudo, como que seria mudo em Guarani? Alguém se anima em dizer aí como que seria mudo em Guarani? Mudo, como que seria mudo em Guarani? Ndapuçai não seria tipo, apuçapé seria surdo, porque o pé, neste caso, ele vem de achatado, amassado, né? Ou tipo, quando eu falo apuçapé, eu estou falando que o ouvido dele está achatado, tipo, não consegue ouvir, algo assim. Surdo seria, olha que nome engraçado, Nhengu. Muito engraçado, né? Nhengu, então, neste caso, é surdo. Se eu falar... Não, surdo não, mudo, desculpem. Mudo. Você já falou Nhengu. Isso mesmo. Nhengu, então, é mudo. Mudo é Nhengu. Vamos ver as partes que nós passamos aqui. Daqui a pouco eu vou tirar uns 2 minutinhos para beber uma água e voltar, né? Então, aprendemos que pó é mão. Pó, mão. P é pé. Ok? T é urina. Quá, dedo da mão. Quá. Puçã, dedo do pé. Puapé. Deixa eu colocar aqui também a tradução para ficar tudo completinho, né? Então, puapé, o que que era puapé mesmo? Seria unha. Neste caso, unha, eu vou colocar aqui do lado mão, para se referir à mão. Unha,
mão, assim, unha da mão é puapé. E puçapé é unha do pé. Que no caso seria unha do dedo do pé, a tradução literal, né? Unha do dedo do pé. Unha pé, assim, unha pé. Aí nós vimos ainda apsá, que quer dizer ouvido. Apsá é ouvido. Nambi, nambi é orelha. Aqui próximo de mim tem uma vila chamada Vila Nambi. Quer dizer, vila orelha, engraçado, né? Apsapé é surdo e Nhengu é mudo. Nhengu é mudo. Perfeito? Deu para entender algumas coisas daqui que fizemos? E aí nós vimos aqui sobre urina. Quando eu falo assim, aquela famosa frase, quero fazer xixi. Como que eu falaria em Guarani, quero fazer xixi? Já vamos entrar nas frases. Eu sei que vocês gostam de frases, a gente já vai entrar, tá bom? Quero fazer xixi, como que ficaria em Guarani? Aquaru, C. Guaru é literalmente urinar. E aí a gente urina o T, que é a urina. Olha que interessante. Então, Quaru, urinar. E Aquaru C é quero fazer xixi neste caso. Quero fazer xixi. Aí vamos ver aqui, já que falamos de urina, vamos também falar de cocô, né? Como que seria cocô? Literalmente cocô em Guarani seria... Aqui até ficou hilária agora a sua frase aqui, Priscila, porque você escreveu aipotachetu, né? Quando você fala desta forma, você está dizendo que você quer a sua urina. Tipo, você diz literalmente, eu quero a minha urina, né? Poderia fazer, por exemplo, de uma forma mais assim, diapô, né? Que diapô diapô é fazer, né? Então, a diapocetu, por exemplo, quero fazer urina, mas não é o correto. O correto é aquarucê, porque quaru, se quiserem anotar, quaru é urinar. Se eu perguntar para alguém se você já urinou, então requaru mapá, por exemplo, eu quaru, sempre vou usar quaru para quem urinar, né? Agora vamos ver então aqui a outra frase, a outra palavra que é tkk, por exemplo. Tkk se usa assim, né? Se usa também tepoti, mas vamos usar tkk. Aí então, tkk, o que seria a tkk? Vou deixar ela aqui do lado aqui, diminuir um pouquinho mais aqui. Como falamos de urina, então quando eu falo aquarucê é quero fazer xixi, tá? Aquarucê quero fazer xixi. Esse adiapocetu seria até interessante, mas não é usual, tá bom? Você não usaria ele porque ele não faz parte, né, da língua mesmo, tá? É uma forma que a gente poderia usar como figura de linguagem, mas nem assim ele cabe. O correto mesmo é aquarucê. Esse T você pode tirar, tá? O T, somente aquarucê, porque o T é o nome que se dá simplesmente à urina. Em português nós falamos urinar, mas temos também, por exemplo, mijar ou fazer xixi, né? Não tem nada a ver com a urina, o nome da urina, né? Então é mais ou menos nesse sentido. Aí agora temos, por exemplo, tkk, que é a fezes, né? Que é, neste caso, o cocô, a fezes. E se eu for falar assim, por exemplo, quero defecar, né? Digamos, defecar ou fazer cocô, como que ficaria? Ficaria apenas AKKC, desta forma. AKKC, então, seria quero fazer cocô, né? Em outras palavras, quero cagar. Mais ou menos isso, né? Interessante. Muito bem. Agora vamos polemizar um pouquinho. Vamos ver aqui algumas palavras polêmicas, que são palavras de xingamentos. Eu fiz um vídeo que deu bastante visualizações falando especificamente sobre xingamentos. Só estou preparando aqui a lousa para a gente colocar aqui. Então, xingamentos. Um xingamento que é muito usual em Guarani seria assim, anharacô. Anharacopeguaré. Anharacopeguaré, falam, né? Anharacopeguaré. Perfeitamente você falou agora. Acacacerra aquarucê. Quero fazer as duas necessidades, né?
Então, reparem que esse C de querer é o C de desejo, né? Então, tem esse desejo de fazer cocô ou de fazer xixi, né? AKKC ou aquarucê. Então, agora a gente já está aqui numa parte que é mais polêmica, que vai ser esses xingamentos. Anharacopeguaré seria FDP. Vou colocar assim. Alguém já sabe essa sigla, né? FDP. Então, FDP seria isso aqui, né? Eu vou escrever aqui, vou só colocar a última com asterisco. Vamos ver se o asterisco vai aqui assim. Então, Anharacopeguaré seria isso. Ok? Agora vamos entender como é profundo você xingar alguém com esta palavra. Gente, anhá quer dizer mal. Anhá é mal ou demônio. Se usa para demônio. Anhá, demônio. Racô. Esse racô vem de... Deixa eu colocar aqui. Vem de tacô. E tacô em Guarani é... Seria esta palavra aqui. Tacô em Guarani é isso, tá? Aí também, se vocês já quiserem saber essa aqui também, ó. A palavra tembó, dessa forma, seria o... Vou colocar aqui o nome, porque a gente está em aprendizado, né? Então seria... Acho que é assim. Acho que é assim que se escreve, tá? E vocês vão vendo aí como é o correto. Então, só para a gente voltar aqui novamente no entendimento do nosso xingamento aqui. Anharacopeguaré, vai falar assim, né? Então, reparem que Iracô vem de tacô, né? Que seria essa palavra, então, esta do diabo ou esta do demônio, peguaré é de lá. Então, quer dizer, você saiu do tacô do demônio, digamos assim, essa seria a palavra. Que seria, traduzindo, filho da P, no caso aqui, traduzindo. Olha só como é pesado os xingamentos, né? Temos ainda outras formas de xingamento, que é, por exemplo, assim, Anhamembu. Anhamembu seria o quê? Filho do mal, filho do diabo, tipo essas coisas assim, tá? Então, Anhamembu. Se alguém xingar... Normalmente, os pais antigamente xingavam os filhos assim, né? Anhamembu, por exemplo, seu filho do mal, né? Falava assim. Então, seria Anhamembu, seria também uma forma de xingamento semelhante ao FDP aqui também, tá bom? Aí tem outras formas de falar. Por exemplo, se eu quero falar para alguém assim que ele é sem graça, você é sem graça, né? Você é chato, por exemplo. Chato é uma outra palavra, assim, ó. Nanereem. Reem. Eu estou falando que a pessoa não é doce. Nanereem, se eu falar assim para alguém, nanereem, quer dizer assim, você é sem graça, né? Quer dizer, você não é doce, se fosse falar na tradução literal, você não é doce, você é sem graça, né? Então seria sem graça. Seu sem graça seria, né? Sem graça. Opa, agora eu vou colocar graca aqui porque não tenho. Mas acho que vai dar para corrigir. Que bom. Sem graça. Sem graça, então, seria nanereem. E se eu fosse falar seu chato, pessoa chata, chato. Chato vem de AU. AU é como se fosse azedo, né? Então, olha só que interessante. AU é chato, azedo. Azedão, já ouviu falar do azedão? Então, azedo é AU. Azedo, assim. Interessante, né? Azedo.
AU é chato. Vou colocar chato, né? Então, chato é AU. Você vê alguém que é chato, que é azedo, que pessoa chata, aí você vai falar NDAU. NDAU é 3i, por exemplo. NDAU. Deixa eu colocar aqui corretamente para vocês quiserem falar que alguém é chato, vocês já vão falar dessa forma. Que existem pessoas que tipo aquele pé no saco, né? Então NDAU. Posso falar NDAU. Eu vou colocar aqui NDAU para falar você é chato. Se eu vou falar ele ou ela é chato, eu tenho que falar IJAU. Reparem que eu uso o IJ agora aqui. IJAU. Então eu estou falando aqui. Você é chato. Essa primeira aqui. Você é chato. Ele ou ela é chato. Se eu quiser ainda aumentar isso aqui para dramatizar, né? Vou colocar ETREI. IJAU ETREI. Por exemplo aqui. NDAU ETREI. NDAU ETREI. Quando eu falo NDAU ETREI, eu estou falando você é muito chato. Quando eu falo IJAU ETREI, por exemplo, IJAU ETREI, eu estou falando que ele ou ela é muito chato. Ok? Então aqui é para a primeira pessoa. Se eu fosse falar em primeira pessoa, eu falaria XEAU. Em segunda pessoa, NDAU. E aqui IJAU, né? IJAU é assim, ele é chato ou ela é chata. Bom, vamos ver o que mais temos aqui. Por exemplo, tem uma outra forma. Tovatavu, por exemplo. Rovatavu. Se eu falar assim, Rovatavu. Rovatavu. Deixa eu colocar aqui, né? Rovatavu. Komita, por exemplo. É umas formas de expressões que se usa muito para lá, né? Então, assim, se eu falar, por exemplo, aqui, Rovatavu Komita. Rovatavu Komita, por exemplo. Se eu falar isso, o que eu estou dizendo quando eu falo Rovatavu Komita? Eu estou falando que essa criança é louca, maluca, é doida, Pode ser inocente também, pode ser do sentido contrário, né? Quando eu falo para alguém Nderovatavu, por exemplo, deixa eu colocar aqui, Nderovatavu. Eu estou falando, você é doido, você é maluco. Nderovatavu Shira'a, por exemplo, Nderovatavu. Falar para alguém que, nossa, você tá louco, por exemplo, tá louco, Nderovatavu picou. Se eu colocar o picou no final, eu tô falando, você tá louco? Seria mais ou menos esta forma de expressão, digamos assim. Ok, gente? Tá dando para compreender um pouquinho. Eu vou dar uma pausa de 2 minutinhos. Vou beber uma água e voltar. A live vai até a hora que eu ficar com sono e querer dormir, digamos assim. Muito legal estar interagindo com vocês. Vou responder aqui um pouquinho os comentários. Maria Lima, áudio está perfeito. Deixa eu ver aqui quem mais mandou. Pô, entrei em Boerrara, o Pedro Eduardo. Quem mais que mandou aqui? Wellington, Eduardo Carlos também. Bastante pessoas aqui. Ivonei, Priscila. Muito bem, gente. Estou feliz por vocês estarem aqui junto com a gente na live. Muitas histórias bacanas a gente tem para contar através do canal aqui. Já fui reconhecido em alguns lugares através do canal. Isso para mim é muito legal, estou contente por isso, porque algumas pessoas me viram e me reconheceram. E eu tenho grandes projetos, mas é que muitas vezes o caminho até chegar ao projeto não é tão fácil, né? A gente tem que fazer algumas coisas para poder chegar até lá, não é, pessoal? Então, tudo depende muitas vezes de outros recursos, praticamente, né? Mas estou aqui firme e vocês estão alimentando essa ideia muito legal que é o ensino Guarani aqui no canal e estou muito contente por isso. Porque se não fosse através de vocês estar ali assistindo, comentando, deixando seus apoios, né, emocional, sempre falando que pode, por exemplo, que gostam do que estou fazendo, os elogios, né, isso nos motiva a estar criando mais e mais, porque eu bem entendo que é um público bem seleto, né? O Guarani, poucas pessoas realmente têm o interesse de conhecer, de aprender, né? E também uma língua difícil, né? Não é uma língua assim fácil.
Mas ela é uma língua muito bonita, né, gente? Uma língua muito interessante, né? Então, ela se sustenta-se de uma forma que é muito antiga, né? Então, eu estava vendo aqui algumas histórias, eu estava lendo esses dias de que o Guarani ele é muito antigo, né? E ele é uma das línguas que passou por tudo o que passou, principalmente aqui no Brasil, né? Foi proibido, foi praticamente assim dissipada, né? A língua geral do Brasil. Um dia o Brasil falou essa língua, o Brasil inteiro falava essa língua, que é a língua geral, que é o Guarani, que nós falamos, né? E foi proibida por um militante, né? Um militante português que talvez só pensava, porque assim, as pessoas só pensam mal dos outros o que elas são, né? Por exemplo, ele era uma pessoa má e pensava que todo mundo era mal igual a ele e todo mundo ia fazer algo ruim para o que ele pensava ao contrário. Então, por isso começou a perseguir quem falava o Guarani, né? E começou inclusive a impor castigos para quem não aprendesse o português. Imagina você teria que aprender a língua deles sob castigo. Foi um período bem difícil, né? Mas resistiu a tudo isso e os povos estão aí com suas culturas. E é o que a gente tenta trazer aqui, né? No Paraguai nós temos a cultura de falar o Guarani. Na época da ditadura paraguaia também foi proibido falar em público, né? Hoje em dia, no Paraguai, por exemplo, o Guarani ele pode até ser usado em tribunais, por exemplo, um advogado representante ele pode usar todas as suas apresentações ali em Guarani. Inclusive, eu vou criar um quadro aqui ao vivo, todos os dias, é o meu desejo agora a partir de fevereiro, só sobre leitura Guarani. Vou procurar alguns livros em Guarani para a gente treinar as leituras em Guarani. Então vai ter muitas coisas bacanas. Mas assim, eu preciso, né, que vocês me ajudem, vocês que estão aqui lutando para a gente fazer esse canal chegar a mais pessoas, né? De que vamos aqui aprender a leitura, estimular a leitura. Tem muitos paraguaios, por exemplo, que falam Guarani, mas tem uma dificuldade muito grande de leitura. E eu, graças a Deus, como sempre estou estudando, eu tenho assim uma certa facilidade para a leitura Guarani. Mas confesso que às vezes me pega, porque não é tão fácil assim como se diz. Também pega um pouco às vezes, mas é interessante, né? A gente aprender essa língua que é tão legal, que é o Guarani. Perfeito? Eu vou dar somente uma saidinha aqui, mas antes de sair, vamos pronunciar novamente essas palavras de xingamento por algumas que vimos. Depois vamos partir para outras, depois que eu voltar aqui desse intervalo, digamos assim. Vamos falar sobre uma situação de ir às compras, uma situação de ir a um café, de ir ao mercado, de um encontro numa festa, tudo mais, como podemos nos comunicar aos poucos, ok? Vamos lá então. Anharacopeguaré é uma forma de xingamento. Anharacopeguaré. Ou só, alguns até inclusive falam anharacô, né? Anharacô falam assim, somente assim. Aí temos aqui tacô, que vimos que é esta palavra aqui. Tacô. Temos aqui também Tembó, que é esta palavra aqui, né? Aí temos aqui Anhamembu. Anhamembu seria filho do mal, né? Ou filho da P também aqui. Nanereen. Nanereen quer dizer sem graça. E aí o engraçado, se eu for falar que a pessoa é simpática, eu vou falar que ela é salgada. Idiuku, por exemplo. Ndediuku, se eu falar, por exemplo, Ndediuku. Ndediuku quer dizer você é simpática, você é engraçada, é simpática. E se eu for falar ele ou ela é simpática, eu falaria Idiuku. Quer dizer, literalmente eu tô falando, ele é salgada ou ela é salgada, ou ele tem sal ou ela tem sal. Olha só que interessante, né? E quando eu vou falar que a pessoa não é engraçada, não é simpática, eu falo que ela não é doce. E quando a pessoa, olha só que, como é que eu posso dizer assim pra vocês que como pode dizer assim, que controversa, né? Que é algo sem sentido, né? Porque se uma pessoa não é doce, provavelmente ela pode ser salgada, nesse caso pode ser azeda, né?
É que quando eu falo que a pessoa é doce, praticamente, se eu for falar, você é um doce, eu vou falar ndejuku. Você é uma pessoa meiga, ndejuku. Vou ter que falar, você é salgada e não você é meiga ou doce. Ok? Aí falamos então na Nereen sem graça, em ndejuku é você é simpático. Robatavu, Tobatavu, por exemplo, Nderovatavu, se eu falar assim, Nderovatavu é seu maluco, seu louco, você é doido, você é maluco, você é idiota, por exemplo. Tobatavu pode ser também idiota, seu idiota, né? Nderovatavu seria seu idiota, algo assim. E AU, DAU é trei, por exemplo, AU é chato, né? É uma pessoa chata, seria isso. Perfeito? Dentro de 3 minutinhos eu volto para que possamos continuar aqui. Vou aumentar a música enquanto vocês vão curtindo a música aí já. E vamos ver coisas muito legais aqui que é sobre... Acho que estourou o áudio, né? Vamos ver coisas legais aqui que é sobre as situações de ir às compras do dia a dia mesmo que possamos usar no canal, tá bom, gente? Até daqui a pouco.
Ajujeuma, imejeuma, arupi, nyangwaheke jahabo, imejeuma com arupi hina. E aí, voltando aqui para as nossas aulas, quem estiver aí, vão curtindo, deixando o like, deixe os comentários aí também. Vamos lá, vamos ver agora algo novo e recente aqui sobre uma situação de... Vamos colocar uma situação de compra no mercado. Mas aí a gente vai falar no estilo mais coloquial. Vamos falar um Diopará, porque muitos indígenas brasileiros, né, falam no Diopará. Então vamos lá. Por exemplo, se eu for falar em Guarani comprar, eu falaria nhemu. Nhemu seria fazer compras. Deixa eu colocar aqui. Nhemu assim. Nhemu. Coloquei no errado, né? Mas aí eu coloco a tradução em vermelho, não tem problema. Nhemu é fazer compras. Fazer compras. Ok? E comprar é literalmente joguá. Joguá. Aí a gente vai entender a diferença de nhemu e joguá. Joguá, então, é comprar. Comprar. Então, se alguém perguntar assim para mim, por exemplo, Mbaere de Oguata, vou colocar aqui Mbaere de Oguata. Mbaere de Oguata. Mbaere de Oguata. O que ela está perguntando? O que você vai comprar? Seria a tradução. O que você vai comprar? Opa, tem que fazer aqui um malabarismo aqui no teclado Guarani. O que você vai comprar, né? Então tem que colocar ainda aqui o vai. Essa lousa digital, sinceramente, é muito boa, gente. O que você vai comprar? Tá perguntando. Baeiro de Oguata. Normalmente, ou seja, a gente teoricamente teria que usar Bae pare de Oguata, teria que usar a partícula pá, né? Aqui posso colocar picô também, que é uma partícula interrogativa. Então, se eu falar assim, Bae picore de Oguata, Bae pare de Oguata, Bae picore de Oguata, ou posso tirar também o picô ou o pá e deixar somente assim, Bae de Oguata, se eu fizer com, digamos assim, com tom de pergunta, Bae de Oguata, fazer com tom de pergunta, eu estou perguntando o que ela vai comprar. A Canguaçu, Diego, a de Oguata, Retambaé, Hakatu, Pirapirenda, Arecoi. Olha só que interessante que o Canguaçu Diego entrou aqui. Olha o nome, meu Deus do céu, Canguaçu. Temos também Arou, acho que é o nome que está participando aqui. Obrigado por entrarem aqui. Então, se eu falar assim, Baere de Oguata, voltando aqui, né, para nossa aula, Baere de Oguata seria o que você vai comprar. E se eu falasse, olha só que interessante, eu vou jogar aqui. Baere de Oguata, né? Vou dar uma breve explicadinha. Dioguá é comprar. A partícula tá é futuro. Então, se eu colocar de Oguata, o que você irá comprar? E re é da segunda pessoa. Então, de re de Oguata, de re de Oguata. E se eu falasse, por exemplo, re de Oguacê? Qual seria a tradução de re de Oguacê? Assim, re de Oguacê. Deixa eu colocar correto aqui. Se eu falar, por exemplo, Baere de Oguacê, qual seria a tradução de Baere de Oguacê? Seria o que você quer comprar. Olha só como já muda, né? O que você quer. Só uma letrinha e vai no final da palavra, já muda totalmente a forma de você, por exemplo, expressar o que você quer fazer. Reparem, Baere de Oguata. Bom, aí a gente falamos nhemu, mas o que é nhemu, né? O que é nhemu? Nhemunha poderia ser mercado, o Ivonei falou, né? Nhemunha é uma tenda, né? Pode ser uma loja, um mercado, né?
Normalmente em Nhemu a gente relaciona a compras de mercado, né? Então o Ivonei falou corretamente isso. Nhemunha pode ser um mercado, tá bom, gente? Então se eu falar aqui, Nhemunha é um mercado onde se vende coisas de comida, né? Principalmente algo de comer, né? Mercado. Então, Nhemu é isso aqui. E aí, por exemplo, como que eu falaria vender? Né? A gente falou em comprar, em Nhemu, né? E vender. Vender já foi, então, uma adaptação, porque, teoricamente, os guaranis, eu não sei se eles vendiam ou não, não posso afirmar, né? Mas provavelmente eles faziam troca, né? Trocavam as coisas, talvez, né? Não sei também como que era, né? A gente precisa estudar sobre isso. Os hábitos do dia a dia. Mas vamos supor que a gente, em Guarani Paraguaio, por exemplo, colocamos a tradução de vender como repumeen. Repumeen. Assim, eu já vou traduzir aqui para vocês. Repumeen. Esse repumeen seria vender. Por exemplo, aqui, repu é caro. Repu em Guarani quer dizer caro. Repu, caro. E meen é dar. Então, dar caro. Olha que interessante, né? Meen é dar e repu é caro. Então, dar por um... Então, no caso, repu meen é vender. A tradução foi colocada como uma junção de palavra e repu meen, então seria caro. Arrow está falando aqui, mas eu não entendo de que qual é a sua linguagem, de que país você é, se puder falar para a gente. Temos aqui também Retori, está fazendo perguntas, né? Eu apenas falo espanhol, espanhol, guarani e português, tá? Então, fale para nós aí a cidade de vocês. Acho que é Your Country que fala, né? Eu vou colocar aqui meio aportuguesado aqui o meu inglês, que eu não sei falar inglês, né? Inglês, olha só, inglês é engraçado, né? Ou Siri também, né? Posso colocar assim, só respondendo aqui. Eu não sei realmente, eles escrevem umas palavras que eu não consigo entender aqui. Mas se puderem traduzir para nós. Muito bem, tem alguém aqui perguntando o que é, né? Este se chama Guarani. Guarani, vou até colocar bem grande aqui, né? A língua Guarani, né? Que seria, acho que Guarani. Nossa, language, sei lá como é que seria. Algo assim. Alguém que é perito aí em inglês, me ajude aí. Acho que é assim que se escreve. Para quem está aqui falando, não entendo outras línguas, só entendo espanhol, português e guarani, ¿ok? Entonces, esta es una clase de guaraní, es una clase de guaraní, que es el idioma del sur de América del Sur, ok? Bom, voltando aqui para as nossas aulas, temos então aqui repume, que quer dizer vender. Vender. Repume é vender. Se eu for falar, eu vou vender algo para ele. Vou vender isso para ele. Como que eu falaria em Guarani? Vou vender isto para ele. Olha só como ficaria. Vou colocar aqui em cima, tá? Vou vender isso para ele. Vou colocar em azul, né? Para que fique legal a nossa... Então eu falaria assim. A repumeeta. A repumeeta. Combae. Combae. E chupé. Deixa eu só puxar mais aqui, né? A repumeeta comba e chupé. Quando eu falo assim, a repumeeta comba e chupé, eu vou jogar isso aqui para baixo, tá, gente? Senão fica muito difícil aqui de mexer, tá? Então eu vou jogar aqui. Já falando sobre
vender, né? Então deixa eu apagar isso aqui só. Organizando a live assim. Tem com eixo P, quer dizer, vou vender isso para ele. Ok? Essa seria então a tradução. Com eixo P, vou vender isso para ele. A pessoa que insiste em falar e eu não sei o que você quer falar. Pelo amor de Deus. Não entendo. No entiendo, Arrow, sei lá, Arrow. No entiendo tu idioma. Não entendo, não compreendo. Não sei como falar em outra língua. Muito bem. A reprimenda com eixo P quer dizer vou vender isso para ele. E se eu for falar vou fazer compras no mercado? Seria a rata Anemu Mercadope. Vamos colocar Mercadope mesmo, né? Mercadope. Posso falar Nyemuhame. Neste caso teria que ser me por conta de que é uma palavra Tinwa, que é nasal, né? Então posso colocar aqui também assim, no Nyemuhame. Ok? Então se eu falar assim, por exemplo, olhem só. A rata Anyemu Mercadope, ou posso falar também a rata Anyemu Nyemuhame. Se eu falar assim, Nyemuhame, eu estou falando que eu irei fazer compras. Aqui, ó, Nyemuhame. Se eu usar Nyemuhame, eu estou falando que eu vou ao mercado fazer compra. Nyemuhame seria Nyemuha é mercado e Nyemuhame mercado. Mitakaria eu rai hina mimba etavu. Em Guarani podemos falar pilhama, hauma, né? As pessoas também falam hauma. Mas deixa, eu não sei o que querem dizer, não entendo. E paciência, né? Tem uma aqui que é Hectori, acho que é o nome, é o Magro, fez uma pergunta. Você que entende um pouco mais, Ivone, tá aqui escrito Hectori PA ao Magro. Ele descreveu assim, WTF, e fez uns signos, pontos de interrogação. Eu não sei o que seria também. Mas enfim, importante é que está aqui com a gente, né? Bom, então, a rata animu mercadope ou Nyemuhame, né? Aqui eu coloquei errado, né? Nyemuhame seria assim. Eu estou falando então que eu vou fazer compras no mercado ou a rata Nyemuhame. Quando eu, por exemplo, chego no mercado e a pessoa fala assim, eu chego no balcão do açougue, por exemplo. A pessoa vai perguntar, epa, deixa eu colocar aqui, epa de adioguamita. Epa de adioguamita Shekaraí. As pessoas vão perguntar dessa forma, mas epa de adioguamita Cunhacaraí, pode ser também Shekaraí ou Cunhacaraí. Então temos aqui, epa de adioguamita. Quando a pessoa vai falar contigo de forma que, por exemplo, assim, o que a gente tem para hoje? O que a gente vai comprar hoje, né? Às vezes a gente vai assim e a pessoa fala, e aí, que vamos comprar hoje? Nesse sentido, né? Que é já do dia a dia isso aqui, né? Então a pessoa pergunta, epa de adioguamita, quer dizer, o que a gente vai comprar hoje, né? Esse mi é dando carinho às palavras, tá? Então, adioguamita, epa de adioguamita, né?
Então seria... Seria, neste caso, Badia de Guamita seria que vamos comprar, né? Que vamos comprar hoje, meu senhor, ou esse Shekaraí em forma de respeito. Então, Badia de Guamita, Shekaraí, né? Então seria o que vamos comprar hoje, senhor, né? O que vamos comprar hoje pode ser moço também, né? O que vai hoje, o que vai ser para hoje, pode ser dessa forma, né? Que normalmente a gente é atendido dessa forma, né? O que vai ser para hoje, né? O que você quer para hoje, algo assim, né? Então vamos colocar assim, dessa forma mais coloquial. O que vai ser para hoje, né? A pessoa pode falar, neste caso aqui, já vamos usar o potá, né? Então, vamos supor que eu quero comprar 1 quilo de fígado de boi. Vamos supor, eu quero comprar 1 quilo de fígado, né? Quero 1 quilo de fígado. Então, eu falaria aí potá. Aí a gente pode usar 1 quilo mesmo assim, tá? 1 quilo. Aí botar 1 quilo ipuaque. Neste caso, se a gente colocar aqui ipuá. Opa, eu não mudei aqui só. Digamos aqui, aipotá 1 quilo ipuaque. Quando eu falo assim, aipotá 1 quilo ipuaque. O que eu estou falando? Aipotá 1 quilo. Reparem que 1 quilo a gente pode usar inclusive no Diopará português, né? Porque quilo, nós não temos quilo em Guarani. Não sei se haveria, né? Essas medidas de quilo e tudo mais. Mas a gente é acostumado a usar assim no dia a dia. Você pode falar aipotá 1 quilo ipuaque. O que seria ipuaque? Ipuaque é fígado, né? Então eu quero 1 quilo de fígado. Mas quando a gente fala ipuaque, quer dizer o fígado do boi, né? Então a gente chama de ipuaque. Ou se eu, por exemplo, quiser... Deixa eu colocar aqui a tradução deste aqui, né? Que seria ipuaque. Vou puxar aqui que fica melhor, eu acho. Só diminuindo aqui para ter mais espaço. Então seria, quero 1 quilo de fígado. O pessoal vai comprar no mercado, né? Quero 1 quilo de fígado. Neste caso seria fígado de boi, né? Ou pode ser de frango também. Eu gosto dos dois. Não sei se vocês gostam de comidas assim. Eu amo comidas desta forma. Ou você pode falar também aipotá. Aipotá peteim. Peteim. O perrengue. Se eu falar aipotá peteim o perrengue, por exemplo... Se eu disser aipotá peteim o perrengue, eu quero um pedaço de carne. Este perrengue seria pedaço, né? Já em Guarani puro. Mas se você for no Paraguai, você não vai falar perrengue, você vai falar pedaço mesmo, tá? Pedaço assim. No caso, o Guarani seria escrito dessa forma, mas o correto é perrengue. Eu vou deixar perrengue, tá bom? Perrengue assim. Aipotá 1 quilo, o ipotá tem só o perrengue, quer dizer, eu quero um pedaço de carne. O neste caso é carne. O é carne, tá? Aí, por exemplo, se eu quero ser mais específico, vou jogar aqui para cima e vou puxando aqui. Vamos supor que eu queira 5 quilos de carne suína. Vou colocar aqui. Aí botar, por exemplo... aqui eu já fiz a tradução, né? Aqui no caso, quero um pedaço de carne, né? Deixa eu só colocar a tradução aqui para ficar melhor. Pedaço de carne. Vou puxar mais para baixo aqui só para que a gente possa aqui colocar direitinho. Então eu quero um pedaço de carne.
Mas e no caso, se eu quiser, por exemplo, 5 quilos de carne de porco? Seria aí botar 5 ou pó, pode falar também pó quilo, né? Mas aí no caso você fala 5 mesmo, né? 5 quilo, né? Quilo curero o. Agora já mudou. Reparem que temos o nome do animal. Alguém sabe o que é curé? Curé é porco. Então, aí botar 5 kg curero o. Curé é porco e o é carne do porco. Então, só o já muda para o neste caso. Uma das raridades que é este aqui. Opa, diminuiu aqui. Deixa eu só voltar aqui. Agora sim. Uma das raridades que temos são as palavras quatriformes, que neste caso é so-o, tá, gente? Vem então de to-o. Aí ela muda para ro-o. Ro-o e ro-o, né? E ainda temos o so-o. O so-o, neste caso, se usa para carne. Este to-o vem mais sobre, digamos, algo que se refere mais ao espiritual. Então, neste caso, que é próprio de carne, por exemplo, da carne no sentido espiritual, que é do espírito e da carne, digamos assim, né? Estou com esse pessoal aqui mandando tantos comentários que eu não sei o que é, estão insistindo e às vezes os comentários aqui devem ser ruins, porque pedem para exibir ou ocultar, né? Tá ficando chato, mas tá bom. Importante que esteja aqui conosco. Muito bem, então vimos aqui, botar 5 kg curero o, que seria quero 5 kg de carne de porco, né? Nossa, aqui ficou pedanho, né? Não pedaço. Então deixa eu colocar aqui o C. E mudar aqui, porque o teclado Guarani, ele oculta o C cedilha do português. Então, aqui eu vou falar assim, quero 5 kg de carne de porco, né? 5 quilos carne de porco ou de carne suína, né? Pode ser também, mas a gente vai falar bem coloquial, carne de porco. Muito bem, tá legal, né? Quero 5 kg de carne de porco. Aqui em Guarani a gente não vai falar quilos, porque é uma forma de expressão, né? Então a gente não usa o S praticamente. Aí se eu falar assim, se alguém perguntar, por exemplo, eu quero um pedaço de carne, deixa eu colocar aqui para mudar, fica melhor. Aí a pessoa vai falar assim, vacaro o curero o teraparuguaçuro. Olha só que interessante essa pergunta aqui, ó. Ó, então ele perguntou aqui, a pergunta inicial foi, Aipotá petenso o perrengue, né? Ele falou, Aipotá petenso o perrengue, que era um pedaço de carne. Aí fez a pergunta, vacaro o curero o, deixa eu só colocar aqui o curé, que não foi curé aqui, né? Curero o teraparuguaçuro o. Vacaro o curero o teraparuguaçuro o. Viram? Vacaro o curero o teraparuguaçuro o. Tá perguntando, né? Aí a gente pode falar. Como que falaríamos então neste caso? Tá perguntando se é vacaro o curero o teraparuguaçuro o. Aí nesse caso a gente usa como... O que que ele fez a pergunta aqui? Ele perguntou se é carne de boi ou carne bovina, né? Vou colocar assim, carne bovina. Suína. Ou de frango. Vamos colocar de frango, né? Só para formas de estudos, né? Então, quando eu quero falar, por exemplo, frango, tipo carne de frango seria riguaçu. Riguaçu aqui é galinha. Riguaçu se refere a galinha. Riguaçu
Curé se refere a porco, suíno, e vaca se refere a vaca. Literalmente vaca seria então bovina, ok? Carne bovina, suína ou de frango. Aí a pessoa vai falar, aí botar 5 kg curero o. Quer dizer, eu quero 5 kg de carne de porco, né? Agora vamos supor que ela fale assim, quero leite, quero 3 caixas de leite, por exemplo. Então seria aí botar borrapı, vamos colocar assim, borrapı, cambu, ruru, renhen. Por que tem que estar renhen? Já vou explicar. Isso aqui tá bem Guarani mesmo, Guarani arcaico, digamos assim. Engraçado, né? E aí, pessoal, o que vocês estão achando? Obrigado por estar acompanhando. Nossa, muitas pessoas acompanhando aqui, tô contente. E a live vai até se cansar. Então, Aipotá, Mborrapı, Camburiru, Renhen. Aipotá, Mborrapı, Camburiru, Renhen. Quer dizer o que essa frase? Quer dizer, eu quero 3 caixas de leite. Olhem só que interessante. Quero 3 caixas de leite. Então, seria quero 3 caixas de leite. Leite. Quero 3 caixas de leite. Que seria então, Aipotá, eu quero. Borrapı é 3, Cambu é leite, tá? Cambu, leite, ururu é vasilha, vasilhame, caixa. Cambururu, renhen. Porque se eu falar apenas cambururu, eu vou falar eu quero 3 vasilhas para leite. Não seria de leite. Então, quando eu falo renhen, tenhen é cheio. Então, eu quero 3 caixas de leite cheia. Eu não quero só a caixa de leite, eu quero ela cheia. Tipo no Guarani, eu vou entender que se eu falar cheio, complementar com cheio, que quer dizer que está com leite, né? E não somente a caixa sem o leite. Olha que interessante. Muito bem, então vimos essa parte aqui. E agora o que nós podemos ver? O que mais podemos ver aqui? Vamos ver nomes de animais. Que interessante, nomes de animais. Vamos ver aqui o que a gente pode colocar aqui. Alguém sabe o que é Mainumbu? Mainumbu. Aí agora eu vou começar a colocar aqui, como já está ficando tarde, vou colocar aqui então assim, Guarani. Vou colocar aqui em inglês. Acho que é assim, né? Se não for assim também, vão compreender do mesmo jeito. Aí vamos colocar aqui animais, aves, tudo misturado aqui. Aí deixa eu ver só como é que é animal em inglês e espanhol. Vão dizendo aqui o que vocês acharam da live até agora. Tá muito legal aqui. Eu vou colocar aqui algumas coisas pra gente ir traduzindo aqui agora, tá? Deixa eu colocar aqui então animais. Então vou colocar aqui assim. Nomes de animais, tá? Como que seria então animales em Guarani? Eu vou como se fosse uma aula. Vou fazer aqui agora como se fosse uma aula. Então vou colocar aqui Mambaquera. Mambaquera, que seria Mambaquera. Mambaquera então seria animais, tá? A tradução está aqui. Eu vou colocar aqui assim, ó, animales. Deixa eu ver só aqui. E animais assim, ó. Ok? Mambaquera então é animales em espanhol. Coloquei aqui também em inglês, né? E coloquei também em Guarani, em português, desculpem. Aí eu tenho o primeiro nome de animal, que é o beija... Esse nome aqui, ó, deixa eu ver aqui.
Aqui, eu vou colocar o primeiro nomezinho de um pássaro, que seria... Então, vou colocar aqui, ó, guirá. Guirá seria pássaros, né? Guirá, então, neste caso, eu vou até diminuir um pouquinho mais aqui, para ficar bem legal, acho que vai aparecer, né? Então, vou colocar aqui, guirá, e vou colocar aqui a tradução, tá? Do lado, a tradução, que seria... Acho que em inglês é bird, né? Em espanhol é pájaros. Pájaro. E em português é pássaro, né? Deixa eu ver se é bird mesmo se é bird, sei lá. Acho que é isso mesmo. Pássaro. Se não for também, não há problema. Bom, guirá. Vamos ver aqui o primeiro guirá, então, que seria... Aqui, ó, Mainumbu. Quem sabe o que é Mainumbu? Mainumbu. Mainumbu. Acho que eu vou até procurar aqui as imagens de Mainumbu. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui eu vou ter o Google Imagens aqui. Deixa eu procurar aqui. Beija. Então, Mainumbu seria isso aqui. Acho que está dando para ver, né? Mainumbu. Ok. Que seria beija-flor. Então, eu vou colocar aqui a tradução também do lado. Mainumbu então é beija-flor. Eu acho que dá para ver bem nessa foto aqui, né? Deixa eu pegar uma foto melhorzinha. Vou procurar aqui uma foto melhor aqui. Acho que não tem. Uma fotinha melhor aqui. Beija-flor, né? Mainumbu então é beija-flor. Beija-flor, neste caso é Mainumbu. Eu só vou procurar aqui as imagens pra gente usar, né? Deixa eu ver se eu tenho uma imagem bonita aqui. Essa aqui tá bonitinha, né? Vou usar essa aqui. Tá bem maior. Tá bem melhor que essa, inclusive. Então deixa eu puxar mais para baixo aqui. Repara, então temos aqui o Mainumbu, que é esse animalzinho aqui. Deixa eu colocar um outro animal, colocar um outro nome aqui. Vou colocar aqui... vou colocar aqui... Jaguar. Alguém sabe o que é jaguar? Colocar aqui também a imagem de jaguar. Vamos lá, vamos fazendo a nossa aula dar certo, né? Então vou colocar aqui jaguar cachorro. Vou colocar esse bonitão aqui, ó. Não dá para pegar muito grande. Esse aqui. Também não, meu Deus, que difícil. E você? Você foi, né? Então temos aqui jaguar, que é o cachorro. Ok. Deixa eu só colocar mais para cá. Jaguar, cachorro, tá? O que mais que temos? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem que mandou mais mensagens aqui. Rapaz, tá muito legal a nossa live, hein? Opa! Tá chique demais. Vamos ver outro animalzinho. Baracajá, por exemplo. Baracajá. Baracajá. Baracajá seria que tipo de animal?
Deixa eu só cortar aqui, né? Puxar aqui, aqui também um pouquinho. Pronto. Bom, vou jogar aqui. E temos aqui os animaizinhos em Guarani, tá? Em Guarani. Temos então Jaguar. Vamos ver agora Maracajá. Qual que seria a imagem de Maracajá aqui? Deixa eu colocar aqui um Maracajá. Que seria esse aqui, ó. É muito grande, meu Deus. Deixa eu ver aqui então. Também não vai. É, foi sim. Então aqui, ó, temos também Maracajá. Ok? Olha que bonitinho, Maracajá. Vamos ver um outro animalzinho que podemos pegar também em Guarani. Um outro animal que seria bonitinho. Vamos ver aqui, o animal pode ser... Qual animal que poderia ser? Vamos colocar aqui, pirá. Pirá é um animal também, né? O que é pirá? Pirá. Se pronuncia pirá. Vamos ver aqui o pirá. Alguém sabe o que é pirá? Pirá, neste caso, é peixe. Pirá, peixe, né? Então vamos ver aqui um pirazinho aqui. Acho que esse aqui talvez represente pirá. Aqui, ó, pirá. Tem um monte de pirá aqui, né? Então, pirá, vocês viram que tem bastante pirá aqui. Eu vou até recortar um pouco, né? Para não ficar muita coisa. É que eu consigo aumentar um pouquinho. Então, vocês viram como tem pirá. Pirá, então, é peixe. Deixa eu já emendar para outro animalzinho aqui que eu vou pegar aqui, por exemplo, cavalo. Como que seria cavalo em Guarani? Jogar esse aqui que tá bonitinho. Cavalo em Guarani, alguém sabe? Cavalo. Vou colocar aqui, ó, cavaju. Cavalo em Guarani, então é cavaju. Outro animalzinho em Guarani, qual seria? Vou colocar aqui o nome. Quem sabe o que é esse animalzinho aqui? Caí. Caí. Tá aqui, ó. Caí. Vamos ver se tem caí aqui. O que é caí? Eu fiz errado aqui. Deixa eu tirar daqui. Caí é macaco. É até bonitinho aqui, ó. Não apareceu muito bem, não. Vamos ver isso aqui. Macaquito, né? Então deixa eu diminuir aqui também. Esse aqui é o caí. Deixa eu recortar aqui. Daqui a pouco já vamos falar sobre eles. Pra vocês verem quantos animaizinhos nós temos legais, né? Caí. Deixa eu ver um outro animal aqui já também que eu possa usar. Posso usar, por exemplo... além de cavadinho, eu usei qual? Vou usar aqui vaca. Eu vou usar... ovelha. Como é que é ovelha em Guarani? Alguém sabe? Ovelha em Guarani? Ovelha, ovelha, ovelha. Alguém sabe ovelha em Guarani? Ovelha em Guarani é... Vou colocar aqui, ó, ovexá. Que também foi hispanizada, então temos aqui ovexá, né?
Acho que é só. Temos esses animais aqui que vamos ver hoje. Ovexá, caí, cavaju. Qual animal mais que podemos ver além de ovexá, caí, cavaju? Deixa eu ver. Se tem mais algum outro animal que podemos ver aqui. Podemos ver o outro animalzinho que é bacana também. Deixa eu ver aqui. Puxar para cá. Vou colocar um outro nome. Vou colocar aqui jaguareté. Vou colocar aguará. Aguará é melhor. Alguém sabe o que é aguará? Aguará seria exatamente o lobo. Lobo é aguará, então seria lobo-guará. Já viram falar do lobo-guará? Lobo-guará vem do Guarani, então esse aqui, ó, esse bichinho aqui, ó, aguará, neste caso é lobo. Ok, aguará, lobo. Interessante, né? Aí eles falam lobo-guará justamente porque o nome é aguará, né? Então, vimos aqui alguns animais com representação. Se você está chegando agora, vai entrando aí, vai deixando seu like, comentário. Se estão chegando agora, vão deixando like, comentário. Sei que está tarde da noite para alguns, mas para alguns ainda está cedo. Então nós temos aqui bastante animaizinhos que estamos vendo aqui em Guarani, né? Esse aqui serve para todos os idiomas, inclusive, né? Então a gente tem vários animais aqui em Guarani. E vamos pronunciar os nomes deles, né? Temos, por exemplo, tigre. Como é que é tigre em Guarani, né? Vou colocar aqui o nome, seria jaguareté. Jaguareté, assim. Jaguareté seria tigre ou onça, né? Então, esses dois nomes seria jaguareté. Também vou colocar aqui a imagem de jaguareté. Deixa eu só achar aqui a imagem. Jaguareté, então, neste caso é... eu já coloquei jaguareté mesmo e apareceu aqui, ó. É esse bichão aqui, ó, jaguareté. Imponente, bonita. Olha só que linda que é essa imagem. Olha isso. Esse aqui é o jaguareté, tá? Bom, gente, deu pra ver que tá legal, né, jaguareté. Então temos aqui alguns animaizinhos que é bem comum, né? Mainumbu. O que que é mainumbu? Mainumbu, assim se pronuncia. Mainumbu é o beija-flor, é o pica-flor. Acho que é pica-flor em espanhol, não me acuerdo. E em inglês sí que não sei qual nome é. Então, mainumbu é o beija-flor. Jaguar, jaguar, jaguar é o cachorro. Então, aqui, ó. Mainumbu, jaguar, baracajá, baracajá, pirá, ovexá, caí, cavaju, aguará e jaguareté. Vimos esses nomes de animais, então. Temos mainumbu, mainumbu, não se esqueçam, mainumbu, jaguar, baracajá, pirá, ovexá, caí, cavaju, aguará e jaguareté. Muito legal, né? São nomes de animais que a gente pode ter assim já aprendendo aqui em Guarani. Agora vamos ver frases, mais frases em Guarani. Vamos ver aqui para quem não teve ainda contato em Guarani, como seria Baeixa Andereira, né? Baeixa Andereira. O que que seria Baeixa Andereira ou Baeixa Pandereira? Vamos colocar aqui Baeixa Pandereira. É uma pergunta, tá? Baeixa Pandereira. Qual que seria a resposta disso? Baeixa Pandereira. A resposta seria... Já vou colocar a tradução, tá? Xereira. Xereira. Ok. E vou colocar aqui o nome. Vou colocar o meu nome mesmo. Então, Xereira Julio quer dizer...
Aqui então está a pergunta. Deixa eu colocar essas perguntas com traduções diferentes, tá? Para a gente atingir mais algumas pessoas que podem provavelmente estar nos assistindo, né? Seria qual o seu nome? Qual o seu nome, né? Seria assim. Ou também seria... Opa. Deixa eu ver aqui agora onde que é. Não é. Também não. Então é Alt 168. Isso. Em espanhol, né? Qual é tu nome? Perfeito. Então, qual é tu nome? E ainda teríamos em inglês. Deixa eu ver como que se escreve em inglês. Para a gente ter as 3 traduções aqui. Vão tendo paciência que vamos fazer bem legal. Em inglês, então, ficaria dessa forma, né? Aqui tem... Acho até que também vai. Então, aqui estão as 3 traduções. Aqui em Guarani, né? Vou só puxar mais aqui e deixar aqui em cima aqui, ó, o nome Guarani. É bom que todos saibam que a gente fala Guarani, né? Guarani e ainda é assim, tá? Nhe, esta é a palavra correta do Guarani. Guarani Nhe, que quer dizer língua Guarani. Então, se eu falar assim, qual o seu nome? Aí a resposta é Xerera Julia, então vou colocar aqui também a tradução. Tá, meu nome é Júlio. Que é a mesma coisa, em espanhol também vai estar assim a tradução. Se eu colocar minúsculo mesmo, mi nombre es Julio. E vou também deixar isso aqui em negrito. É um trabalhinho de formiguinha que eu estou fazendo aqui, mas é legal, né? Então seria aqui my name, acho que é assim, né? Ok, aí a gente já tem nos três idiomas aqui a tradução. Vamos ver aqui a outra parte. Aqui então seria, essa aqui seria legal. Moreiko. Vamos colocar assim, Moreiko. Pode usar a interrogação, não tem problema, tá? O correto seria usar o pá, né? Que é a partícula interrogativa. Então a tradução seria: onde você mora? Onde você mora? Em espanhol seria donde vives, né? Donde vives. Deixa eu colocar aqui, porque o espanhol sempre tem que fazer o signo de interrogação aqui, né? E eu acho que em inglês seria desta forma. Deixa eu ver aqui corretamente, para não escrever errado, né? Where do you live? Aqui tá escrito assim, where. Se estiver errado, vocês me corrijam depois, tá? Mas eu acredito que seja assim, porque o tradutor me mostrou assim, tá bom? Então temos aqui, então, Mooreiko. Mooreiko seria onde você mora. Mooreiko, né? Então, onde você mora. Agora vamos ver uma outra pergunta ainda. Que é bem assim. Seria... Boiaru Parereko. Boiaru Parereko. O que quer dizer Boiaru Parereko? Quer dizer, quantos anos você tem? Mas antes vamos fazer a tradução, né? Primeiro assim, She Aiko, então seria She
né? Che Aiko. Colocar Brasil, pé. Che Aiko Brasil, pé. Então seria eu moro no Brasil. Eu moro no Brasil. No Brasil. E aqui em espanhol seria vivo em Brasil. Ou eu vivo em Brasil também pode ser. E agora em inglês vamos ver aqui o que a tradução me dá. I live em Brasil, tá falando aqui. Eu vou deixar assim mesmo. Se não for, aí vocês corrijam depois, tá? Então seria I live. Reparem como é legal, né? Então nós temos aqui 4 palavrinhas, 2 perguntas e 2 respostas. Isso seria como pedir e dar informações em Guarani. E já temos aqui já o primeiro que perguntou o nome. Então temos Baeixa Pandereira. Baeixa Pandereira. Reira é nome, tá? Então Baeixa Pandereira, qual é o seu nome? Aqui eu teria que ter qual é, né? Qual é o seu nome ou como é o seu nome, pode ser também. E aí temos aqui Xereira Julio. Xereira, meu nome é. No caso, no pronome possessivo, a gente não tem a... Como se diz, a gente não tem como que eu posso falar para vocês? A gente não tem, assim, no pronome possessivo a gente só usa principalmente só o che mesmo e não repetimos. Não temos o é e o estar, por exemplo. Ele é omisso quando usamos aqui o ser e estar, ok? Então ficaria Xereira Julio, meu nome é Júlio. Mooreiko, Mooreiko, Mooreiko é onde você mora ou onde vives. E a resposta, Che Aiko Brasilpe, Che Aiko Brasilpe, Che Aiko Brasilpe. Seria então, eu moro no Brasil. Agora vamos para mais perguntas aqui. Acho que vocês compreenderam até aqui. Vamos aqui embaixo então para mais perguntas. E vou colocar assim, uma pergunta aqui. Boa Arupa. Vou colocar assim, Arupa Rereko. Boa Arupa Rereko. Uma pergunta, tá, gente? Boa Arupa Rereko. Então aqui fala assim. A resposta seria então, quantos anos você, né, assim, você tem? Viram a resposta? Quantos anos você tem? Ou aqui no caso também temos em espanhol, vou colocar, né? Em espanhol é com C, né? Agora o teclado Guarani tá complicado aqui. Lembrando que estou com o teclado Guarani, tá? Quantos anos tienes? Seria em espanhol. Em inglês agora eu preciso ver aqui como que fica, né? Isso aqui inclusive vai servir depois para a aula para vocês, viu? Vamos ver aqui como que fica em inglês. Quantos anos você tem? Se alguém souber, coloca aí para nós aí. Olha que facinho que era, então. Vamos lá, né? Aqui também seria então how old, tá escrito assim, né? Are you? Acho que é assim que se pronuncia. Eu preciso aprender o inglês, né? Mas provavelmente eu vou aprender logo logo. Bom, então temos aqui a nossa resposta para Boiaru Parereko. Então, Boiaru Parereko quer dizer quantos anos você tem? Boiaru Parereko. E a resposta seria Che Areko. Areko. Vou colocar assim. 30 aru.
Esse 30 eu vou colocar aqui entre parênteses, tá? Seria Bo Hapupa. E fecho parênteses. Bo Hapupa Aru. E vou deixar assim. Vocês viram que interessante? She arekom bo hapupa aru. Então, a resposta seria: eu tenho 30 anos. Ou tengo 30 anos. Que seria em espanhol, né? Tengo 30. Nossa, eu não apaguei aqui. Que doido. Deixa eu colocar aqui a resposta, então. Tengo 30 anos. E vamos ver como que fica em inglês nessa tradução agora aqui, pra gente, depois isso aqui eu vou fazer um corte também para a minha aula, tá bom? Para já postar aqui também. Então vamos ver. Tenho 30 anos. Então em inglês ficou assim. Interessante, né? Ok, então essa seria a tradução de inglês. Bou aru parereko. Então, aqui eu perguntei bou aru parereko e aqui respondeu tenho sheareko bohapupa 30 em bohapupa aru. Aru é ano. Então, sheareko bohapupa aru. Sheareko bohapupa aru. Ok. Muito legal, né? Bom, sheareko bohapupa aru. E agora, outra pergunta. Baeixa pa. Seria assim, baeixa pa heranderu. Baeixa pa heranderu. Fiz essa pergunta. Baeixa pa heranderu. O que seria assim, baeixa pa heranderu? Seria como se chama seu pai? Interessante, né? Como se chama seu pai? Opa, deixa eu colocar aqui. Como se chama seu pai? Aqui também teríamos outra. Como se chama tu papá, né? Em espanhol, diríamos assim, talvez. Como se chama tu papá? Aqui, teclado. Guarani é meio complicado, mas a gente faz. Como se chama tu papá? E vamos ver aqui para traduzir ao inglês como que ficaria. Como se chama seu pai em inglês. Complicado, né? Mas eu gosto, gente. Vamos para cima que a gente vai conseguir aprender. Como se chama seu pai? É isso mesmo. Como se chama seu pai? Então seria... Ó, em inglês é bem complicado. Já vou aprendendo também, né? Seria what, né? What, sei lá. What is your father name? Por que é tão complicado em inglês, né? Fathers. Eu tenho que colocar theirs no final, né? Name. Então aqui a gente fez uma outra pergunta também em inglês. E a pessoa também vai responder. Nossa, fiz errado de novo. Aqui, ó. Como se chama seu pai, né? Então nós temos aqui. Vamos ler de novo aqui as perguntas. Boi aru parereko. Boi aru parereko. Então eu estou falando aqui quantos anos você tem ou quantos anos tienes. Ou aqui em inglês, para quem souber pronunciar, está aqui embaixo também em inglês aqui, né?
O de inglês, inclusive, vou destacar aqui em vermelho. Acho que vai ficar legal assim. Ok. Aqui também em vermelho assim. Esse vermelho aqui. Então, She areko mbohapupa aru 30. Esse 30 está entre parênteses aqui. Também eu vou colocar ele numa corzinha para chamar a atenção. Vou colocar em amarelo. Amarelo ficou ruim. Deixa eu colocar ele numa outra cor, porque amarelo não ficou legal aqui. Eu vou colocar ele em azul aqui, ó. Então, mbohapupa neste caso seria 30. Mbohapupa 30. She areko mbohapupa aru. Agora temos aqui a outra pergunta que diz: Baeisha pa heranderu. Ru aqui é father aqui, ó. Em inglês é pai, papá, ou padre, ou pai, tá vendo? Esse seria Ru. E Hera é o nome. Então, como se chama seu pai? Esse aqui também eu vou colocar nesta cor aqui. Como se chama seu pai? A resposta seria Cheru. Vou colocar aqui Hera. Colocar Emílio assim. Emílio, ok? Cheru Hera Emílio. Aqui eu vou acrescentar algo. Ru e Tuva. Deixa eu colocar aqui também. Tuva. São sinônimos e pode-se usar qualquer um dos dois. Então, Ru, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. Reparem que temos aqui Ru e Tuva. Baeisha pa heranderu ou Baeisha pa herandetuva. Tuva e Ru são pai, father, papá. Tuva e Ru são esses. Então, eu posso falar assim, Cheru, Hera. Posso colocar aqui, inclusive, né? Assim. Cheru, pai. Cheru, Tuva. Vou colocar aqui. Mas se eu colocar Cheru, Tuva aqui vai ficar estranho, porque eu vou falar o pai do meu pai, que seria meu avô, né? Então, Cheru, Hera. Depois a gente vai colocar uma outra frase aqui de Tuva. Vou tirar isso aqui. Vamos deixar assim mesmo. Então, Baeisha pa heranderu, como se chama seu pai? Como se chama tu papá? Cheru Hera Emílio. Então, vou colocar aqui meu pai, né? Meu pai se chama Emílio. Meu pai se chama Emílio. E a mesma coisa em espanhol. Mi papá. Papá, inclusive, seria assim, né? Se chama Emílio. Em inglês, como que ficaria? Meu pai se chama Emílio. Deixa eu ver aqui. Olha que interessante. Eu não sei se é isso, mas eu vou colocar aqui, tá? Então tá assim. My father's name is Emílio. Tá assim, tá? Em inglês. Eu não sei se seria isso, mas aqui está assim. My father's name is Emílio. Talvez seja assim mesmo, né? A gente não sabe, né? Vocês viram que interessante o que estamos aprendendo aqui? Então aprendemos aqui mais uma. Bou aru parereko. Bou aru parereko. Quer dizer, quantos anos você tem? Ou quantos anos tienes? Ou isso aqui eu não sei pronunciar em inglês aqui. Aí temos aqui. She areko bohapupa aru. She areko bohapupa aru. Eu tenho 30 anos. Baeisha pa heranderu. Baeisha pa heranderu. Como se chama seu pai? Ou como se chama tu papá? Ou aqui está em inglês para quem souber ler, né? E ainda temos aqui Cheru Hera Emílio. A resposta: Cheru Hera Emílio. Meu pai se chama Emílio. Meu papá se chama Emílio. Ou meu papá é Emílio. Posso falar meu pai é Emílio. E temos aqui em inglês também. E agora vamos puxar mais
para outra pergunta aqui embaixo. Vamos tocando, vamos que vamos, não é? Desúpico, vou colocar aqui uma frase bem legal assim. Desúpico ndahai ndahai hina Sara. Olha só essa pergunta, que legal. Vou deixar aqui, ó. Desúpico ndahai hina Sara. Desúpico ndahai hina Sara. Seria a Sara. A Sara é sua mãe, não é? É sua mãe. Não é? A Sara é sua mãe, né? Tipo, seria mais ou menos assim. Sara es tu mamá. Em espanhol falaríamos assim: Sara es tu mamá, verdade? Aqui esse verdade ainda seria uma pergunta, né? Sara es tu mamá, verdade? Desupi quando raiz hina Sara. Desupi quando raiz Sara hina. Na verdade teria que ser Sara hina, né? Então deixa eu colocar aqui. E chego aqui um pouquinho. Ou diminuo aqui, né? Desupi quando raiz Sara hina. Ele fez uma pergunta pra mim, né? Se minha mãe não é a Sara. E eu vou colocar aqui também o tradutor, né? Para ver como que fica em inglês essa frase aqui. Pra gente aprender também em inglês essa frase. Sua mãe eu não sei se tá correto, mas eu vou colocar o que o tradutor colocou aqui para mim. Se estiver errado, aí danou-se, mas tá assim, ó. Your, né? Escreve mother, esquisito, né? E Sara. Aí ele coloca assim uma right, acho que se pronuncia isso aqui. Bom, se não for assim, alguém que fala inglês depois me corrija, tá? Aí eu vou fazer uma resposta aqui dessa pergunta. E ficaria assim, ó. Seria né? Haetema voi. Haetema voi. Em português ficaria tipo isso ou sim, ela mesma. Ou posso falar também a própria, né? Em espanhol talvez seria si. Si es ella. Si es ella, né? Seria assim em espanhol talvez, né? E agora em inglês vamos ver como que ficaria. Vamos ver, né, como fica em inglês. Sim, ela mesma. Yes. Aí eu já não sei se é assim, mas vou colocar do jeito que o tradutor mandou aqui pra mim, né? Ele mandou bem assim, ó. Vamos ver se é isso. Se não for, aí vocês me falam, tá? Ele mandou assim, ó. E então seria desta maneira. Yes, né? Aí ele escreveu dessa forma aqui, o her. Here, né? Herself. Herself. Sei lá se é assim que fala. Bom, aí aqui também eu falei a mesma coisa. Hen ha etema voi. Então, desupi quando raiz Sara hina.
A Sara é sua mãe, né? A Sara é sua mãe, né? Sara é tu mamá, verdade? Mas na verdade, a pergunta correta seria: a sua mãe não é a Sara? A sua mãe não é a Sara? Sara não é tu madre? Sara não é Sara tu madre? Tipo, algo assim, que seria a pronúncia, né, disso aqui, mas a gente fez de uma forma mais elaborada possível, né, para estar aqui junto aprendendo essa parte tão interessante que é o nosso Guarani. E eu vou encerrar aqui a nossa live de hoje. Acredito que temos aprendido bastante juntos aqui, né? Espero muito que vocês tenham gostado, que tenham contribuído aqui com a gente para o canal. Estou muito feliz por vocês participarem junto comigo dessa live de hoje. Eu não imaginava que teria um grande alcance assim. Não imaginava mesmo. E por isso eu estou feliz, porque mais uma vez estou aqui nesta live, quase 3 horas de live, né? A gente poderia até fechar em 3 horas se fosse possível, né? Bastante comentários, estou super contente com isso. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Espero que tenha sido de um bom proveito para vocês, que vocês possam estar sempre aqui nos apoiando, nos acompanhando. Teve alguns ainda que responderam, não consegui ver, né? Que começou a vir várias perguntas, várias mensagens aqui. Eu não consegui responder mais, mas quero agradecer a todo mundo de um coração puro, sincero. E a gente se vê nas nossas lives diárias que estarei fazendo de aqui para frente. Muito feliz, fiquem com Deus. Rádio de Oxá. De Oxá bebê lomitado.